Por ser covarde, eu a amei em segredo por muitos anos, mas nunca tive coragem de falar. Finalmente, depois de perder o controle novamente sob efeito de álcool, reuni coragem e confessei meus sentimentos. No entanto, ela rasgou minhas roupas em público e me disse para ir embora feliz. Forcei-me a controlar minhas emoções, não chorei nem fiz alarde, apenas me virei e saí. Mal dei alguns passos, e minha amiga de infância, do outro lado, falou novamente: espero que você nunca mais apareça na minha frente. Eu fiz como ela pediu. Assim que o vestibular terminou, deixei aquela cidade. Até um jantar 4 anos depois, onde meu colega de quarto trouxe sua namorada, e eu estava mais perto da porta. Com uma leve virada de cabeça, vi a mulher atrás de Zhang. Apenas um olhar rápido, e eu desviei meus olhos dela imediatamente. Na verdade, depois de desviar o olhar, ainda sentia que Zhang, com aquela mulher, estava se aproximando da mesa. Meus dedos dos pés, escondidos nos sapatos, se encolheram involuntariamente, acompanhando os passos cada vez mais próximos de Zhang. A voz dela, nem rápida nem lenta, também chegou. Gostaria de apresentar a todos. Esta é minha amiga Liu Huyan. Embora eu já soubesse quem era, meu corpo ainda tremeu incontrolavelmente ao ouvir o nome. Sim, a amiga de quem Zhang falava era Liu Huyan, que levou minha primeira vez 4 anos atrás. E a pessoa com quem eu nunca mais quis me encontrar nesta vida. 4 anos atrás, Liu Huyan, ainda estudante do ensino médio, era uma paisagem deslumbrante onde quer que fosse. Agora, 4 anos depois, o tempo a fez adquirir um charme profundo, com uma aura poderosa capaz de subjugar todos na mesa. Por isso, após Zhang apresentá-la, o camarim caiu em um silêncio mortal. Depois de um momento, apenas os mais corajosos reuniram coragem para cumprimentá-la com vozes hesitantes. Liu Huyan continuou falando pouco, apenas acenando levemente com a cabeça para cumprimentar a todos. Cada um de seus movimentos exalava nobreza, mas também distanciamento e formalidade. No fim, não cumprimentei Liu Huyan, nem levantei a cabeça para olhá-la. Talvez por Liu Huyan ser tão perfeita, todos na sala ficaram encantados com ela, e ninguém notou meu silêncio. Mantive uma postura ereta, permanecendo em silêncio. No entanto, meu interior estava longe de ser tão calmo quanto o exterior. Este reencontro repentino me pegou desprevenido. Com medo de perder o controle, lutei para não pensar nas coisas daquele tempo, 4 anos atrás. Mas essas memórias ainda surgiam incontrolavelmente na minha mente, um pouco a cada vez. Meu corpo também começou a tremer involuntariamente. Forcei-me a cerrar os punhos, as unhas cravando fundo na palma da minha mão. No momento em que pensei se iria rasgar a palma da minha mão, Liu Huyan falou. Embora ela não tenha mencionado nomes, todos no camarim entenderam que ela estava falando com Zhang. Vamos para outro lugar, vamos para outro lugar. Isso significa que finalmente posso ir embora. Ao ouvir o que Liu Huyan disse, Zhang assentiu obedientemente. Tudo bem. Liu Huyan não disse mais nada, levantou a mão para chamar o garçom para pagar a conta. Enquanto o garçom ia buscar a conta, ela perguntou novamente, ao Xiuting. Ao Xiuting é um local de luxo de Jinxi Heiyongmin, ainda mais luxuoso do que o Yingtai, onde estão hoje. As pessoas na mesa estavam animadas, com os olhos brilhando. Zhang conseguiu reprimir bem suas emoções. Tudo bem. Liu Huyan ficou em silêncio novamente. Zhang provavelmente queria conversar mais com Liu Huyan. Depois de pensar por um momento, ele encontrou um tópico. Senhorita Liu. Você sabe? Gu Shen, da minha família, canta muito bem. Sendo mencionado repentinamente por Zhang. Meu corpo ficou rígido involuntariamente. Meu olhar disparou para onde Liu Huyan estava sentada. Vi Liu Huyan entregando a conta assinada ao garçom, recostando-se na cadeira com uma expressão fria. Seu rosto estava impassível, como se Gu Shen, mencionado por Zhang, fosse apenas duas palavras aleatoriamente juntadas. Aqueles de 4 anos atrás, para mim, foram inesquecíveis e imemoráveis para toda a vida. Mas para ele, talvez tenha sido apenas um erro insignificante. Já se passaram 4 anos. Talvez ele já tenha esquecido esses sonhos passados. Vendo que Liu Huyan não tinha intenção de continuar o assunto, Zhang virou-se para mim e disse: Gu Shen, você não aprendeu uma nova música nos últimos dias? Quando chegarmos ao Xiuting, você tem que cantar para todos nós. O que Zhang pediu não era um pedido muito rigoroso, e de acordo com o passado, eu certamente não recusaria. Mas esta noite havia Liu Huyan. Virei-me para Zhang, por causa da presença de Liu Huyan. Minha voz saiu um pouco baixa. Não me sinto bem.
Quero voltar para a escola para descansar. Não irei. Antes que Zhang Yu pudesse dizer algo para me reter, Liu Huiyan, que estava sentada ao lado, levantou-se. Ignorando completamente a conversa entre eu e Zhang Yu, disse, vamos, e saiu apressadamente pela porta do camarim. Todos no camarim queriam ver o esplendor de Ao Xiuting. Todos me convidaram educadamente por 2 vezes, vendo que eu realmente não ia. Eles se dispersaram. Eu também me levantei, peguei minha bolsa e saí de Yuengtai, voltando para a escola. Não fui apressadamente para o dormitório, mas fui direto para o campo. No campo, algumas pessoas estavam jogando futebol, às vezes soltando um grito. Eu contornei o grupo e fui até o fundo do campo. Encontrei um lugar vazio e relativamente silencioso, e finalmente me sentei. Eu estava muito distraído. Nem mesmo eu sabia o que eu estava pensando primeiro depois de me sentar. Quando recuperei a consciência, lembrei-me do que Zhang Yu disse esta noite. Vou apresentar a todos. Esta é minha amiga Liu Huiyan. Eu apertei a palma da minha mão inconscientemente. A dor me forçou a acreditar que esta noite não era um sonho incomum. 52 mas era real. 4 anos depois, eu encontrei Liu Huiyan. 53 Uma dor aguda e indescritível me dominou por um instante. As coisas de 4 anos atrás, 54 passaram diante dos meus olhos, uma a uma. Dizem que o tempo é um bom remédio. Já se passaram 4 anos. 55 Eu pensei que o passado teria se tornado vago com o longo tempo. Mas quando a vívida Liu Huiyan 56 realmente apareceu diante de mim, percebi que essas feridas estavam profundamente enterradas em meu coração. 57 Demorei um pouco para finalmente ajustar minhas emoções. Eu queria ficar mais um pouco sozinho no campo. 58 Mas o céu ressoou com um trovão abafado, e os pingos de chuva começaram a cair. As noites de outubro em Jingxi são longas. 59 Uma chuva forte pode cair de repente. Corri de volta para a direção do dormitório. Perto da porta do dormitório, 60 Eu vi Zhang Yu. Eu estava prestes a chamá-lo, mas no segundo seguinte, vi aquela figura familiar à noite. 61 Liu Huiyan. Ela estava acompanhando Zhang Yu de volta ao dormitório. Eu não me importei com a chuva que caía cada vez mais forte. 62 Parei abruptamente e olhei ao redor, recuando. 63 Escondido atrás do poste de luz. Zhang Yu não entrou apressado no prédio do dormitório, mas virou-se para Liu Huiyan e começou a falar. 64 Como a distância era grande e o vento estava misturado, eu não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo. 65 Mas eu podia ver que eles conversavam muito alegremente. O sorriso no rosto de Zhang Yu ficou mais brilhante. Minhas roupas estavam encharcadas de chuva. 66 O vento frio soprou, me fazendo tremer de frio. Quando eu estava prestes a não aguentar mais, 67 Zhang Yu finalmente subiu os degraus em frente ao prédio do dormitório. Mas a figura de Zhang Yu desapareceu na porta do dormitório, e Liu Huiyan ficou ali por um tempo. 68 Então ela se virou, como se estivesse se preparando para sair. Havia apenas uma estrada em frente ao dormitório. 69 Embora a atitude de Liu Huiyan no jantar parecesse não se lembrar de quem eu era, eu ainda não queria encontrá-la. Além disso, 70 Eu estava em um estado miserável por ter sido encharcado pela chuva. Então, no momento em que Liu Huiyan se virou, eu inconscientemente colei meu rosto na parede. 71 No início, Liu Huiyan estava mais longe, e eu ainda ousava espiá-la, para ver para onde ela tinha ido. 72 À medida que ela se aproximava de mim, eu estava com medo de ser descoberta, prendendo a respiração. 73 Eu não me atrevia a me mover. O som da chuva era alto, eu não conseguia ouvir os passos de Liu Huiyan. 74 Eu só podia estimar o tempo em meu coração. Cerca de 4 ou 5 minutos depois, eu sabia que esse tempo era suficiente para Liu Huiyan ir embora. 75 Então suspirei de alívio, saí apressadamente da parede fria e corri em direção a... Mas é algo real. 4 anos depois, encontrei Liu Huiyan. Uma dor aguda e indescritível me dominou instantaneamente. As coisas de 4 anos atrás passaram diante dos meus olhos. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Já se passaram 4 anos. Eu pensei que o passado tivesse se tornado vago com o tempo, mas quando a vívida Liu Huiyan apareceu diante de mim, percebi que a dor sempre esteve enterrada no fundo do meu coração. Eu me esforcei muito para finalmente ajustar minhas emoções. Eu queria andar um pouco mais sozinho no campo. Quem diria que um trovão ecoaria no céu e gotas de chuva dispersas começariam a cair? As noites de outubro em Pequim são longas. Uma chuva repentina pode cair. Eu me levantei apressadamente e corri em direção ao dormitório. Quase na porta do dormitório, vi Zhang Yu. Assim que eu ia chamá-lo, no segundo seguinte, vi aquela figura familiar da noite.
Liu Huyan. Ela estava acompanhando Zhang Yu de volta para o dormitório. Eu não me importei com a chuva que piorava. Parei abruptamente, então olhei ao redor, recuando. Escondido atrás do poste de luz, Zhang Yu não se apressou em entrar no prédio do dormitório, mas se virou para Liu Huyan e começou a falar. Como a distância era grande e havia muito barulho, eu não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo. Mas podia ver que eles estavam conversando alegremente. O sorriso de Zhang Yu ficava cada vez mais radiante, e minhas roupas já estavam encharcadas pela chuva. O vento frio soprou, me deixando tremendo de frio, quando eu estava quase sem forças. Zhang Yu finalmente pisou nos degraus em frente ao prédio do dormitório, mas a figura de Zhang Yu desapareceu na entrada do dormitório, enquanto Liu Huyan ficou parada por mais um tempo. Então ela se virou, pronta para ir embora. Havia apenas um caminho em frente à entrada do dormitório. Embora o comportamento de Liu Huyan no jantar parecesse indicar que ela não se lembrava de quem eu era, eu ainda não queria encontrá-la, especialmente agora que eu estava encharcado e deplorável pela chuva. Então, no momento em que Liu Huyan se virou, eu instintivamente colei meu rosto na parede. No início, Liu Huyan estava longe, e eu ainda ousava dar uma olhada nela discretamente, para ver até onde ela tinha ido. Enquanto ela se aproximava cada vez mais de mim, eu tinha medo de ser descoberto, prendi a respiração. Não ousei me mover nem um centímetro, a voz estava muito alta, eu não conseguia ouvir os passos de Liu Huyan. Só podia calcular o tempo em meu coração, passaram cerca de 4 ou 5 minutos, eu tinha certeza de que tempo suficiente para Liu Huyan ir embora. Só então dei um suspiro de alívio, saí apressadamente da sala fria e corri em direção à porta do dormitório. Mas mal 2 passos e parei bruscamente. Fiquei olhando para Liu Huyan, a menos de 2 metros de distância. Minha mente ficou em branco. Ela não tinha ido embora? Já tinham se passado vários minutos. Como ela ainda estava aqui? Parecia que eu tinha visto um fantasma, meus olhos arregalados. Liu Huyan provavelmente percebeu que alguém a estava observando e virou a cabeça levemente na minha direção. No momento em que nossos olhares se cruzaram, instintivamente, baixei os olhos, evitando o olhar dela. Pelo canto do olho, eu via claramente um celular na mão de Liu Huyan, a tela acesa, em uma ligação. Então era por isso que ela ainda estava aqui, porque recebeu uma ligação. Minha suposição na minha mente ainda não estava confirmada. A voz de Liu Huyan atravessou o ar. Tem alguma coisa? Te ligo de volta quando eu voltar para falar mais detalhes. Em seguida, Liu Huyan tocou a tela do celular, desligou a chamada. Logo depois, pelo canto do olho, vi Liu Huyan levantar o pé novamente. Não importava se ela realmente me esqueceu, ou simplesmente não queria me dar atenção. Já que ela não parecia querer falar comigo, eu não tinha motivo para me envergonhar e ir falar com ela. Fiquei parado por 3 segundos e também levantei o pé para ir em direção ao dormitório. Ela e eu éramos como 2 estranhos sem qualquer conexão, seguindo caminhos separados. Na chuva, minhas roupas continuavam pingando água. Liu Huyan, com seu guarda-chuva, caminhava com passos firmes e elegantes. Exceto pela barra das calças, que estava um pouco molhada, o resto estava seco e arrumado. Essa comparação tão nítida me fez baixar ainda mais a cabeça e apressar meus passos, embora eu tentasse ao máximo manter uma aparência calma e serena. Mas quando passei por Liu Huyan, meus passos ficaram confusos. Mas a minha vontade de me afastar rapidamente de Liu Huyan. No momento em que passamos, meus passos ficaram inevitavelmente apressados demais, e não prestei atenção às poças d'água no chão. Meus pés escorregaram e caí no chão, acompanhado de dor. Minha primeira reação foi olhar para trás. Como eu esperava, Liu Huyan, que passava com seu guarda-chuva, ouviu o barulho. Parou e olhou para trás. Nossos olhares se cruzaram. Meu coração afundou abruptamente. Minhas mãos se fecharam instintivamente em punhos. Parecia ser o primeiro olhar que trocávamos desde que nos reencontramos esta noite. O olhar dela era indiferente e frio, como se nunca tivéssemos nos conhecido. Devido à minha pergunta, não desviei o olhar, e não sei por que Liu Huyan também não o desviou. Os dois ficaram se olhando através da chuva densa. Nesse exato momento, uma rajada de vento soprou, fazendo-me tremer de frio. Essa cena foi exatamente o que Liu Huyan viu. Ela franziu a testa levemente, parecendo que minha ação a trouxe de volta à realidade. Ela olhou nos meus olhos por menos de 2 segundos antes de desviar o olhar calmamente, sem mais sua atenção. Eu me senti muito mais relaxado. Acabei de me apoiar no chão e estava prestes a levantar quando Liu Huyan de repente olhou para mim de novo. Meu movimento para levantar congelou imediatamente.
Vendo que Liu Huyan não desviava o olhar, eu rapidamente olhei na direção dela. Percebendo que ela estava olhando para meu braço, instintivamente baixei a cabeça para olhar e descobri que meu braço havia se arranhado quando caí. Sangue estava saindo continuamente, mas logo foi diluído pela chuva. Eu não sabia por que Liu Huyan estava olhando para meu ferimento. Só me senti um pouco desconfortável sendo olhado por ela assim, então encolhi meu braço para trás e secretamente levantei as pálpebras para dar uma olhada na direção de Liu Huyan. A mulher já havia desviado o olhar, com os olhos levemente baixos. Ela estava parada na chuva com uma expressão indiferente, segurando um guarda-chuva, pensando em algo. Não gastei muito tempo com Liu Huyan. Suportando a dor no braço, levantei do chão. Meu joelho também estava machucado, embora não fosse grave. Mas doía muito sob a chuva. Não consegui me conter por um momento e soltei um leve grito de dor. O olhar dela permaneceu em mim por menos de um segundo antes de se afastar. Nem mesmo sua expressão mudou. Nem suas pálpebras se moveram, como se eu na chuva não existisse. Assim, ela virou-se levemente, segurando o guarda-chuva, e saiu a passos nem rápidos nem lentos. A figura de Liu Huyan desapareceu na chuva forte. Muito tempo depois, eu pisquei levemente e voltei a mim, andando cambaleante em direção à porta do dormitório. Ao retornar ao dormitório, meus 3 colegas de quarto já tinham se lavado e estavam em suas camas, ocupados com suas próprias coisas. Liao estava escaldando os pés, Wang Ji estava jogando Tenfigure Tactics, Zhang Yu estava com o celular no viva voz, conversando com alguém ao telefone. Quem me viu entrar primeiro foi Liao. Ela ficou chocada no início. E então se levantou da cama com um pulo. Shen, por que você está todo molhado e inchado de novo? Nada, eu sorri para Liao. Peguei uma bacia e roupas para trocar e fui para o banheiro. E por que seu braço também está machucado? Liao desceu da cama e me alcançou. Ao mesmo tempo, a ligação de Zhang Yu foi atendida e a voz de Liu Huyan veio. O que foi? Eu que ia virar para trás, ao ouvir a voz de Liu Huyan, mordi levemente os lábios. Não disse nada, apenas acelerei o passo e entrei no banheiro. Ao fechar a porta, ouvi fracamente a voz de Liu Huyan saindo do celular de Zhang Yu. Todos do seu dormitório estão aqui. Quando saí do banho, Zhang Yu já havia desligado o telefone. Vários colegas de quarto, cada um com uma xícara de chá de bolhas nas mãos, conversavam sem parar. Quem falou comigo primeiro foi Liao. Shen, você está bem? Eu balancei a cabeça. Nada, apenas não prestei atenção. Você tropeçou sem querer. Que bom, disse Liao. Depois apontou para minha mesa e disse. Shen, seu chá de bolhas está ali. Wang Ji respondeu. Foi a namorada do Zhang Yu que acabou de trazer. Então eu entendi mal. Ouvi Liu Huyan perguntar a Zhang Yu. É isso, Zhang Yu está pagando chá de bolhas para todos no dormitório. Agradeci a Zhang Yu. Para não chamar a atenção de ninguém, peguei o chá de bolhas e subi para a cama, colocando-o de lado sem beber. Os outros 3 continuaram conversando enquanto bebiam o chá de bolhas, com o assunto girando em torno do namorado mimado do Zhang Yu. Zhang Yu, sua namorada é realmente boa. Sim, à noite no salão de banho de luxo, você queria comprar chá de bolhas. Não tinha no salão de banho de luxo. Depois que ele nos levou de volta ao dormitório, ele correu para comprar para você. Mais importante ainda, ele não bebe. E tantas pessoas o persuadiram a beber à noite. Ele não bebeu, e disse que beber facilmente causa problemas. Uma garota com tanta autodisciplina é simplesmente maravilhosa. Em seguida, as poucas pessoas disseram mais alguma coisa, mas eu não ouvi uma única palavra. Minha mente estava cheia das palavras beber facilmente causa problemas. Pensando até o fim, ouvi Liu Huyan dizer de 4 anos atrás, olhando para mim com superioridade. Se não fosse por eu ter bebido naquela noite, você acha que eu teria tocado em você? Como se algo tenha estimulado violentamente o fundo do meu coração, me doendo a ponto de meu rosto ficar instantaneamente pálido. Nos dias seguintes, eu não encontrei Liu Huyan novamente, nem ouvi o nome de Liu Huyan novamente até uma semana depois. Ainda era um fim de semana. Liao e Wang Ji saíram para navegar na internet. Restavam apenas eu e Zhang Yu no dormitório. Zhang Yu, que estava secando o cabelo, de repente pareceu se lembrar de algo. Virou-se e olhou para mim, que estava encolhido na cama lendo. Shen, lembro que você disse que estudou em Sushin no ensino médio. E que Huyan também estudou lá em Sushin. Vocês se conheciam naquela época? A porta do dormitório não estava fechada. Por educação, Liu Huyan não entrou diretamente. Ela levantou a mão e estava prestes a bater quando ouviu a voz de Zhang Yu lá dentro.
O movimento de Liu Huiyan para bater na porta parou de repente. Ela levantou a mão, prestes a bater, quando ouviu a voz de Zhang Yu lá dentro. Liu Huiyan parou abruptamente de bater. Depois de alguns segundos, ela me ouviu falar. Minha voz era muito baixa. O tom era estável, sem a menor flutuação, como se ele não a conhecesse. A voz de Zhang Yu estava cheia de arrependimento. Eu pensei que você e Huiyan se conheciam. Eu realmente queria saber como ela era no ensino médio. Eu não prestei muita atenção nela. Entendi. Zhang Yu provavelmente percebeu que não conseguiria obter informações sobre Liu Huiyan através de mim. Ele então calou a boca educadamente. Depois de secar o cabelo, antes de se levantar, Zhang Yu de repente pensou em algo. Ele disse, Shen. Huiyan me ligou há 2 dias e disse que hoje à noite ela tem um amigo em uma reunião na Ilha de Recursos. Eles convidarão muitos grandes nomes da indústria do cinema e da televisão. Ela disse que como somos todos estudantes de atuação, podemos ir juntos para ter contato. Talvez seja útil para o futuro. Você quer ir? Eu preferia nunca mais ter nada a ver com Liu Huiyan nesta vida. Como eu poderia participar ativamente de uma reunião onde ela estivesse presente? Eu tenho outros planos esta noite. O assunto é importante? Se não for importante, você pode cancelar e ir comigo. Temos uma chance rara de ter contato com pessoas do meio. É uma pena perder uma oportunidade tão rara. Obrigado. Zhang Yu, agradeço sua gentileza. Ao ver Liu Huiyan parada na porta, ela primeiro pareceu surpresa, e então seu rostinho se encheu de sorrisos. Huiyan, por que você veio me buscar? Liu Huiyan não disse nada, seu rosto estava impassível enquanto ela abria a porta. Ela não entrou no dormitório. Eu ouvi as palavras de Zhang Yu e soube que quem veio era Liu Huiyan. Eu fixei meu olhar nos livros, fingindo estar absorto na leitura, sem perceber que alguém havia chegado. Zhang Yu, com medo de que Liu Huiyan ficasse impaciente esperando, rapidamente arrumou suas coisas. Huiyan, vamos? Liu Huiyan ainda não disse nada, apenas balançou levemente a cabeça. Quando ela estava prestes a se virar para sair, seu olhar periférico se dirigiu na minha direção. Sua linha de visão ainda não havia pousado em mim, mas foi atraída pela lixeira na minha mesa. Embora eu tivesse usado outras lixeiras para cobri-la propositalmente, ela ainda viu claramente o chá de leite dentro. A embalagem estava intacta. Claramente, eu o joguei no lixo sem beber uma gota. Zhang Yu deu 2 passos em direção à porta e parou. Ele se virou para olhar para mim e disse, Shen, você não vai comigo mesmo? Assim que as palavras de Zhang Yu terminaram, ele estava parado na porta do dormitório. Liu Huiyan disse de repente com um tom frio, 177 A festa de hoje à noite não é para qualquer um, não convide qualquer pessoa aleatória. Pessoas aleatórias 178 Os dedos que seguravam o livro ficaram um pouco rígidos, mas no fundo, eu estava secretamente feliz por estar olhando para o livro agora. Caso contrário, se tivesse olhado para Zhang Yu por educação quando ele falou 179 eu realmente não saberia como reagir depois de ouvir essa frase. Assim que Liu Huiyan terminou de falar, sem parar, ela se virou e foi embora. 180 Zhang Yu ficou parado, confuso. Olhou para as costas de Liu Huiyan e depois para mim. 181 hesitou em falar. Liu Huiyan, que já havia andado uma certa distância, percebeu que Zhang Yu não a seguia e disse mais 2 palavras. 182 Vamos. Zhang Yu sentiu claramente a impaciência na voz da mulher. Ela franziu os lábios. 183 e sussurrou para mim. Shen, me desculpe. 184 Então ela saiu apressadamente do dormitório, fechou a porta e correu em direção à figura de Liu Huiyan. 185 Fiquei sozinho no dormitório. Minha recusa a Zhang Yu não foi uma desculpa, eu realmente tinha um compromisso hoje à noite. 186 Mas não era nada importante, era que meu pai, que estava viajando a negócios, voltaria para Jingxi, e minha mãe ligou me convidando para jantar em casa. 187 A escola não fica longe de minha casa, eu queria terminar de ler o livro que estava segurando antes de voltar para casa. A súbita aparição de Liu Huiyan. 188 Eu perdi o interesse em ler instantaneamente, então joguei o livro de lado e saí do dormitório mais cedo. Quando cheguei em casa, ainda não eram 5 horas. 189 Meus pais provavelmente saíram para passear, ninguém em casa. Entrei silenciosamente no quarto. 190 Não demorou muito para eu cair na cama e adormecer profundamente. Não sei quanto tempo dormi, ouvi alguém falando confusamente. 191 Só então acordei do sono. O céu lá fora já estava escuro, da janela destravada. 192 A brisa noturna soprava suavemente, trazendo o aroma das flores de osmanthus do andar de baixo.
A voz da TV podia ser ouvida fracamente do lado de fora do quarto. 193 Devo ser os pais que voltaram. Desci da cama, fui primeiro ao banheiro lavar o rosto. 194 Então abri a porta e saí do quarto. A voz do meu pai podia ser ouvida ocasionalmente na sala de estar. Pensei que meu pai estivesse falando ao telefone. 195 Olhei instintivamente para o sofá da sala, e no sofá europeu diretamente em minha frente, estava sentada uma mulher. 196 Ela estava olhando para meu pai, eu só conseguia ver suas costas, mas mesmo assim, 197 Eu a reconheci instantaneamente, Liu Huyan. Meus passos pararam ligeiramente. 198 Liu Huyan não foi à festa ao ar livre com Zhang Yu? Por que ela apareceu na minha casa? Antes que eu pudesse me recuperar da surpresa, 199 Meu pai já me descobriu. Permanecendo em silêncio, Liu Huyan disse de repente com um tom frio, a festa esta noite não é para qualquer um ir, não convide qualquer pessoa desordeira, qualquer pessoa desordeira. As pontas dos meus dedos que seguravam o livro ficaram um pouco rígidas, mas no meu coração, eu estava secretamente aliviado por estar olhando para o livro agora. Caso contrário, quando Zhang Yu falasse, por educação eu olharia para ele. Eu realmente não saberia como reagir depois de ouvir essa frase. Liu Huyan terminou de falar sem hesitar, virou-se e foi embora. Zhang Yu ficou parado, sem saber o que fazer, olhou para as costas de Liu Huyan, depois olhou para mim. Liu Huyan, que havia dado alguns passos, percebeu que Zhang Yu não a seguiu e disse mais duas palavras. Vamos. Zhang Yu sentiu claramente a impaciência na voz da mulher. Ela fez uma careta. Ela se virou para mim e disse baixinho, Shen, me desculpe. Então ela saiu apressada do dormitório, fechou a porta e correu atrás da figura de Liu Huyan. No dormitório, restei apenas eu. Minha recusa a Zhang Yu não foi uma desculpa, eu realmente tinha um compromisso hoje à noite. Não era nada importante, apenas que meu pai, que estava viajando a trabalho, havia voltado para a capital e minha mãe ligou me chamando para jantar em casa. A escola não fica longe da minha casa. Originalmente, eu queria terminar de ler meu livro antes de ir para casa, mas depois da aparição repentina de Liu Huyan, perdi completamente a vontade de ler. Joguei o livro de lado e saí mais cedo do dormitório. Não era nem 5 horas quando cheguei em casa. Meus pais provavelmente saíram para passear e não havia ninguém em casa. Fui direto para o meu quarto. Não demorou muito para eu me deitar na cama e adormecer profundamente. Não sei quanto tempo dormi, mas em um estado sonolento, ouvi alguém falando. Só então acordei de um sonho. O céu lá fora já estava escuro. O vento da noite entrou suavemente, trazendo o aroma das acácias lá embaixo. Um som de TV vinha vagamente de fora do quarto. Deviam ser meus pais que voltaram. Saí da cama e primeiro fui ao banheiro lavar o rosto. Então abri a porta e saí do quarto. A voz do meu pai ecoava pela sala. Pensei que ele estivesse ao telefone. Olhei para a sala instintivamente. Sentada no sofá europeu, de frente para mim, estava uma mulher. Ela estava olhando para meu pai. Eu só conseguia ver suas costas, mas mesmo assim, a reconheci imediatamente. Liu Huyan. Meus passos pararam um pouco. Liu Huyan, você não ia à festa ao ar livre com Zhang Yu? Como ela apareceu na minha casa? Antes que eu pudesse me recompor da surpresa. Meu pai já me notou. Shen, veja quem veio. Ao som da voz do meu pai, Liu Huyan virou a cabeça e nossos olhares se cruzaram de repente. Minhas pontas dos dedos tremeram levemente sem querer, e no segundo seguinte, me esforcei para me controlar, mantendo a postura mais natural possível. Desviei o olhar para meu pai. Meu pai pensou que eu estava curioso com a aparição de Liu Huyan e começou a explicar. Sua mãe encontrou Liu Yan casualmente alguns dias atrás e soube que ela também estava em Jingxi, quando você estava estudando na casa da sua avó em Sushin. Você não incomodou sua tia Liu pouco, e hoje, por acaso, estou de volta, então é natural convidar Liu Yan para vir em casa. Eu sabia que a tia Liu mencionada pelo meu pai era mãe de Liu Huyan, e ela era muito próxima da minha mãe. Naquela época, quando eu estava estudando em Sushin, como minha avó já era idosa, minhas reuniões de pais e mestres eram atendidas pela mãe de Liu Huyan. Mais tarde, quando me formei no ensino médio, voltei apressadamente para Jingxi por causa de Liu Huyan. Depois que minha avó faleceu, a família deles nunca mais voltou para Sushin, e o contato com a família Liu se resumia apenas a cumprimentos em feriados. Meu pai, que tinha falado uma longa ladainha, vendo-me parado ali sem cumprimentar Liu Huyan, não pôde deixar de dizer com um leve tom de repreensão. Shen, quando você estava em Sushin, você costumava ir muito à casa da família He. E se eu me lembro bem,
Você e Ruian eram colegas de classe. Como é que vocês nem se cumprimentam? Eu tinha medo de que meu pai percebesse o entrelaçamento entre mim e Liu Ruian. Apesar da minha relutância interior em mil aspectos, após as palavras do meu pai, eu me esforcei para manter a calma e disse educadamente a Liu Ruian: Olá. Muito tempo sem ver. Liu Ruian não olhou para mim, sua voz era educada e cortês. Com uma distância única. Muito tempo sem ver, como se tivesse medo de ser ambíguo comigo. Depois de cumprimentar, ela imediatamente se virou para conversar com meu pai sobre a questão anterior, deixando-me de lado, abaixei os olhos. E não fiquei muito tempo na sala, virei-me para ajudar minha mãe na cozinha, ao lavar os vegetais. De repente me lembrei da saudação que tinha acabado de dar a Liu Ruian, parecendo ser a primeira comunicação desde nossa separação há 4 anos. Durante o jantar, minha mãe me arranjou para sentar ao lado de Liu Ruian, e as duas estavam bem próximas. O cheiro do corpo de Liu Ruian flutuou para minhas narinas, me deixando sob muita pressão, e minhas mãos segurando os hachis. Ficaram um pouco desconfortáveis. Várias vezes tentei pegar mais comida, mas não consegui. Felizmente, a atenção dos meus pais estava toda focada em Liu Ruian, e eles continuavam a puxar assunto com ela, sem notar minha estranheza. A refeição quase consumiu toda a minha energia. Depois da refeição, eu não queria ficar um segundo a mais. E rapidamente inventei para minha mãe que um colega precisava de ajuda, e fugi de casa. Chegando à entrada do condomínio, mal acabando de chamar um táxi, percebi que saía apressado. Este celular deveria ter chamado um carro. Concentrado na tela do celular, não notei um Audi preto parar ao meu lado, a janela baixou. A pessoa no carro olhou para mim. O tempo esfriou nos últimos dias, o vento estava forte à noite. Eu, enrolado no casaco, me mexi, tentei ligar o carro 4 vezes, a pessoa dentro do carro não parecia ser muitos. A testa linda franziu lentamente, vi que ninguém aceitou o pedido por muito tempo e estava prestes a aumentar a força para chamar o carro. De repente recebi uma ligação, era minha mãe, atendi sem hesitar. Achem, o que aconteceu com seus colegas? Não é nada sério, certo? Não é nada sério. Uma rajada de vento frio soprou, não pude deixar de espirrar forte. A mulher no carro franziu a testa ainda mais, olhando para mim sem piscar, como se estivesse hesitando em algo. Que bom, pensei que algo grande tivesse acontecido. O tom da minha mãe relaxou visivelmente. Em seguida, mudou de assunto. Achem, o que você acha de Ruian? Quase sem pensar, respondi, é impossível entre mim e ela. A mulher que estava prestes a sair do Audi tremeu levemente os dedos, parando sua ação. Por que não é possível? Formada em universidade de prestígio, boa família, aparência deslumbrante. Além disso, eu conheço você e sua tia Liu há muitos anos. Conhecemos bem as famílias. Se você ficasse com ela, seu pai e eu ficariam muito mais tranquilos. Por que não considerar? Além disso, quando eu e sua tia Liu estávamos grávidas juntas, dissemos que se tivéssemos um menino e uma menina, se vocês quisessem se casar, ligarei para sua tia Liu amanhã. Ela certamente ficará muito feliz. Muito feliz também. Há 4 anos ela me desprezava e humilhava tanto assim? Como posso ser tão sem vergonha de me aproximar agora? Por estar ansioso, minha voz ficou mais alta, e até meu tom ficou afiado e firme. Mãe, vou repetir para você, é impossível entre mim e ela. É simplesmente impossível. Não vou considerar Liu Ruian, não importa quem eu considere. Com o fim da minha fala, ouvi o som de uma porta de carro sendo batida com força perto dos meus ouvidos, instintivamente olhei. Era de um Audi que havia parado ao meu lado sem que eu soubesse. Tive medo de que minha mãe realmente ligasse para a mãe de Liu Ruian. Continuei enfatizando ao telefone, enquanto me aproximava curiosamente da janela abaixada. Olhei para o carro Audi. Mãe, eu estou falando sério. Não importa com quem eu me envolva, não quero me envolver com ela. Mal meus olhos encontraram a figura sentada no banco do motorista, sem sequer distinguir se era homem ou mulher. O carro acelerou bruscamente. Saiu com um estrondo, levantando uma rajada de vento que me assustou e me fez recuar 2 passos. O carro Audi estava em alta velocidade, nem consegui ver a placa antes que o carro desaparecesse da minha visão. Não sei se é minha impressão, mas sempre sinto que este Audi me parece familiar. Minha mãe falou por um bom tempo no telefone, e como eu não respondi, ela aumentou o tom de voz. Achem, puxei meus pensamentos de volta apressadamente e continuei conversando com minha mãe por mais um tempo. Depois desliguei o telefone, entrei no carro oficial e,
pela janela. Olhei para a paisagem noturna deslumbrante que recuava. De repente, percebi que o áudio me trazia uma sensação semelhante à de 4 anos atrás. Na noite em que confessei meus sentimentos a Liu Huyan, depois que ela me jogou de repente em um beco, a força que ela explodiu. Um carro se aproximava com os faróis acesos, a luz ofuscante passou precisamente pelo para-brisa do Audi, iluminando o rosto de Liu Huyan. Seu rosto não mostrava muita emoção, ela se recostava calmamente no banco. Seus olhos fixos na rua à frente eram pálidos, como se estivesse pensando em algo ou em nada. Depois de um tempo que pareceu não passar, o toque do celular soou no carro. Ela pegou o celular, deu uma olhada na tela e, ao ver o nome Zhang Yu, um lampejo de resignação passou por seus olhos. O telefone não parava de tocar. Ela franziu a testa, mas finalmente diminuiu o passo e atendeu. Zhang Yu e os outros ainda não tinham voltado. O dormitório estava escuro. Acendi a luz. Fui direto para o banheiro. Depois de tomar banho, dei uma olhada no relógio. Não era nem 9 horas. Peguei o livro que não tinha terminado de ler à tarde, subi na cama e continuei lendo. No meio da leitura, o telefone fixo do dormitório tocou. Todos no dormitório tinham celular, então o telefone fixo era praticamente um enfeite. Se bem me lembro, o telefone fixo não era usado há mais de meio ano. Que estranho. Pensei comigo mesmo, larguei o livro e desci da cama. Ao ler, coloquei um pedaço de doce de gergelim na boca. Por isso, no momento de atender o telefone, minha boca mastigando não emitiu som. O outro lado esperou um pouco. Vendo que ninguém falava, a voz soou proativamente, um simples som. Ei! A minha ação de mastigar parou abruptamente, e os meus dedos que seguravam o telefone ficaram um pouco dormentes. Essa voz, mesmo que ele virasse cinzas, eu reconheceria. Mas como Liu Huyan ligaria para o telefone fixo do nosso dormitório? Liu Huyan do outro lado da linha ainda não respondia. Alô, respondi, voltando à realidade. Liu Huyan ligou, provavelmente por causa de Zhang Yu. Será que o telemóvel do Zhang Yu ficou sem bateria? Ele não consegue entrar em contato, então ligou para o dormitório. Eu apertei ligeiramente os lábios. Perguntei calmamente, com licença, você está procurando por Zhang Yu? Não houve som do outro lado da linha. Você ouviu a minha voz e não quer mais falar. Eu esperei por cerca de 1 minuto. Então eu disse resolutamente, então, comece a falar. Zhang Yu não está aqui agora. Quando ele voltar, eu o farei entrar em contato com você. Se não houver mais nada, eu vou desligar. Antes que eu pudesse dizer estas 2 palavras, Liu Huyan desligou o telefone. A única resposta que recebi foi um sinal de ocupado, até que eu estava quase adormecendo. Zhang Yu, Liao e Wang Jie e outros voltaram para o dormitório. Eu, que fui acordado, estava meio desperto. Sentei-me na cama, e a minha voz soou um pouco rouca. Zhang Yu, seu celular ficou sem bateria à noite? Não, por quê? À noite eu parei no meio da frase, engolindo as palavras que estavam prestes a sair. Liu Huyan, propositalmente. Mudei para, sua namorada ligou para o telefone fixo do nosso dormitório procurando por você. Huyan, Zhang Yu perguntou de volta. Sim, eu respondi. Liao, que ouviu a conversa, clicou no telefone fixo e verificou o histórico de chamadas. Na verdade, foi às 10 horas da noite. Ele não estava conosco naquele momento. A ação de Zhang Yu de secar o cabelo parou. Liu Huyan tinha combinado com ele para participar de uma festa ao ar livre juntos, mas assim que chegaram ao local da festa, ele me deixou. Liao e Wang Jie nem desceu do carro. Ele disse que tinha algo mais para fazer e foi embora. À noite, liguei para ele para perguntar a que horas ele viria. Ele disse que em um momento, e no final ele só apareceu às 10 horas da noite. Eu o importunei falando muitas coisas, mas ele não respondeu. E eu naturalmente fiquei um pouco infeliz. No final, eu também fiquei em silêncio. Então ele tomou a iniciativa de falar comigo e perguntou qual era o número do telefone do nosso dormitório. Ele tem meu número. Para que ele quer o número do dormitório? Eu estava curiosa, mas com medo de incomodá-lo. Sem ousar perguntar mais, eu contei para ele obedientemente. Quem diria que ele se viraria e ligaria para o telefone fixo do meu dormitório? Eu estava sentada ao lado dele. Ele definitivamente não estava me procurando. Havia apenas 4 pessoas no dormitório, 3 estavam na festa, e eu era a única que não estava. Zhang Yu aumentou a força em suas mãos enquanto secava o cabelo, mas sua voz parecia um trocadilho. À noite, Huyan perguntou o número do nosso dormitório, salvei no celular dele, brincando.
Eu de propósito salvei o número do nosso dormitório no telefone fixo da casa dele. Ele estava ligando para a casa dele. Acabou dando errado. Então era isso. Liao e Wang Jie se afastaram. E foram lavar seus pertences. Cansado, eu me deitei de volta na cama e fechei os olhos. Zhang Yu ficou parado por um tempo, então virou a cabeça e olhou para mim, que estava deitado na cama. Ele olhou fixamente para mim, que já estava dormindo, por um longo tempo antes de se preparar para subir na cama e dormir. O dia seguinte era segunda-feira, como na semana anterior, até o fim de semana, Liu Huyan não apareceu no meu mundo. Tenho uma colega do ensino médio chamada Evan, que estudou na Universidade de Pequim. Como estávamos na mesma cidade, nós duas mantivemos contato. Ela tinha algum interesse em Liao, então de tempos em tempos, gostava de nos convidar para jantar. Quando recebi a ligação de Evan ao meio-dia, pensei que ela estava me convidando para jantar como antes. Quem diria que desta vez ela nos convidaria para um banho termal para todos nós do dormitório. O resort de águas termais estava localizado nos subúrbios do norte. Nosso grupo partiu na tarde de sábado. Chegamos ao resort, por volta do fim da tarde. Estava quase na hora do jantar. O grupo voltou para seus quartos para deixar suas coisas e se encontrou em 20 minutos. Na Peonicourt, o restaurante do resort. Eu sempre pensei que no jantar, éramos apenas nós do dormitório e o Evan. Quando cheguei a Peonicourt e vi Liu Huyan encostada calmamente, com a cabeça ligeiramente inclinada enquanto ouvia o Evan falar, de repente me arrependi de ter aceitado o convite de Evan. Em contraste com meu arrependimento, Wang Jie falou com surpresa. Irmã Shu? Quando o Evan estava prestes a apresentar esses rapazes a Liu Huyan, ela ficou surpresa. Vocês se conhecem? Claro que nos conhecemos, irmã Shu. O jovem Wang Jie respondeu sem pensar, mas antes que ela pudesse terminar de falar, Zhang Yu, que estava ao lado dela, de repente puxou o braço de Wang Jie, balançou a cabeça e rapidamente completou suas palavras. Sua veterana Liu é minha amiga, então todos nós a conhecemos. Wang Jie estava quieto, mas não disse nada. 327 Zhang Yu olhou cuidadosamente para Liu Huyan e percebeu que a expressão da mulher não havia mudado muito. 328 Só então ele suspirou de alívio e continuou. Que coincidência. 329 Então todos se conhecem. Sim, que coincidência. 330 O Evan acrescentou com um suspiro e, vendo que todos estavam presentes, imediatamente chamou o garçom para trazer o cardápio. 331 Eles ainda não tinham pedido, mas entregaram o cardápio para Liu Huyan. Irmã Liu, 332 Você pede. Liu Huyan não foi educada, abriu o cardápio com uma mão. 333 sem dizer uma palavra, apenas com seus dedos longos e bonitos, tocando nele de vez em quando. 334 Eu e a irmã Liu estamos no mesmo drama. O Evan sorriu e disse muito, mesmo sem que ninguém perguntasse. 335 Ela contou o motivo de Liu Huyan estar sentada ali. Tantos anos. 336 A irmã Liu não mudou nada, ainda tão reservada. Acabei de ver a irmã Liu no salão. 337 Quando Zhang Yu ouviu isso, sua expressão ficou feia. 338 Ontem ela ligou para Liu Huyan novamente, convidando-a para jantar no fim de semana. Ela disse que estaria vendo. 339 Não se preocupe se não tiver tempo. Nosso dormitório também tem um compromisso no sábado. Para poder falar mais com ela, 340 Ela disse a ela que a pessoa que nos convidou era o Evan. Inesperadamente, o interessante é que os colegas do ensino médio esta noite disseram que iriam para uma fonte termal. 341 Ela não reagiu nem um pouco ao telefone, mas hoje, no resort de fontes termais, ela se encontrou inesperadamente com Evan. 342 Pensando nisso, Zhang Yu não pôde deixar de olhar para mim, com os olhos um pouco frios. O Evan é eloquente. 343 80% da conversa durante o jantar veio dela. A maioria dos tópicos que ela mencionava era sobre os anos gloriosos de Liu Huyan no ensino médio. 344 Enquanto conversavam, o Evan de repente se lembrou que ela e Liu Huyan quase terminaram de jantar. 345 E ainda não tinham trocado informações de contato. Então Liu Huyan, que quase não falou, disse. A propósito, 346 Irmã Liu, esta noite toda, quase me esqueci. 347 Eu ainda não tenho seu contato. Você tem o WeChat? Somos amigos da família. 348 Enviarei meu número de telefone para você mais tarde. Liu Huyan pegou o celular e tocou 2 vezes na tela. 349 Entregou-o ao Evan. O Evan rapidamente pegou o celular e escaneou.
E quando estava prestes a devolver o celular para Liu Huyan, 350 Wang Ji disse em um tom áspero: Irmã Liu, posso... Mas não disse mais nada. Zhang Yu olhou cuidadosamente para Liu Huyan e notou que a expressão da mulher não havia mudado muito. Isso aliviou um suspiro e continuou: que coincidência. Descobri que todos se conhecem. Sim, que coincidência. Wen Van suspirou em concordância e, vendo que todos estavam ali, imediatamente chamou o garçom para trazer o cardápio. Ainda não tinham pedido, mas ela entregou o cardápio para Liu Huyan. Liu Jie. Você pede. Liu Huyan não se fez de rogada, abriu o cardápio com uma mão. Sem dizer uma palavra, apenas com seus dedos longos e bonitos, ela apontava ocasionalmente para ele. Eu e Liu Jie estamos na mesma peça. Wen Van sorriu, falante, e mesmo sem que ninguém perguntasse. Ela começou a contar a história de como Liu Huyan veio a sentar-se ali. Tantos anos. Liu Jie não mudou nada, ainda tão contida e observadora. Lá no saguão, agora há pouco. Eu vi Liu Jie de relance. Zhang Yu ouviu isso e sua expressão imediatamente ficou um pouco feia. Ontem ela ligou de novo para Liu Huyan, convidando-a para jantar no fim de semana. Ela disse que estava vendo. Se não tiver tempo, tudo bem. Nós da República também tínhamos um compromisso no sábado, para poder falar mais com ela. E disse a ela que quem nos convidou foi o Evan. Para minha surpresa, o assunto desta noite é que os colegas do ensino médio querem ir a um banho termal. Ela não teve nenhuma reação ao telefone na época, mas hoje, no resort de águas termais, ela se encontrou inesperadamente com o Evan. Zhang Yu não pôde deixar de olhar para mim, seus olhos um pouco frios. O Evan é eloquente. 80% da conversa durante o jantar saiu da boca dela. A maioria dos tópicos que ela mencionou giravam em torno dos feitos gloriosos de Liu Huyan no ensino médio. Enquanto conversavam, o Evan de repente se lembrou de que já estava quase terminando o jantar com Liu Huyan. Ela ainda não tinha deixado seu contato. Então Liu Huyan, que quase não falou, disse: Ah, sim. Irmã Liu, passei a noite inteira quase esquecendo. Ainda não peguei seu contato. Você tem o WeChat? Somos amigos da família, certo? Na hora eu te passo meu número. Liu Huyan pegou o celular e deu 2 toques na tela. Ela o entregou ao Evan, que apressadamente pegou o celular para escanear. Assim que ia devolvê-lo para Liu Huyan, Wang Jie disse rindo: Senhora Liu, posso adicionar você também no WeChat? O Evan olhou para Liu Huyan momentaneamente, suas mãos de cavaleiro de espada suavam levemente. Então ela virou o celular em sua palma e o entregou para Wang Jie. Wang Jie se levantou com entusiasmo, escaneou rapidamente o código QR do WeChat de Liu Huyan. Liao Jian, vendo essa cena, também adicionou Liu Huyan como amiga no WeChat. Embora Zhang Yu tivesse o número de telefone de Liu Huyan, ele não tinha o WeChat dela. Nesse momento, ele também pegou o celular e escaneou. Somente eu, apenas abaixei a cabeça silenciosamente e tomei chá. O Evan, vendo que todos adicionaram Liu Huyan no WeChat, apenas eu não entendi. Então ela perguntou casualmente: Ashen, por que você não salva o WeChat da irmã Liu como contato? Meu movimento de tomar chá parou abruptamente. Abaixei as pálpebras, fixando o olhar na água de chá vermelha dentro da xícara por um momento. Então, levantei a cabeça lentamente, com uma expressão calma e brincou: esqueci meu celular. No quarto do hotel, o Evan, sendo naturalmente extrovertida, não pensou muito ao me ouvir dizer isso. Ela devolveu o celular para Liu Huyan e então mudou para um tópico que a deixava curiosa. Ah, por que vocês chamam a irmã Liu de caloura? Se bem me lembro, a irmã Liu parece não ser da sua escola, certo? Vendo que o assunto não me dizia respeito, abaixei as pálpebras novamente. No canto do meu olho, meu olhar varreu por acaso o queixo de Liu Huyan. Não sei se foi uma ilusão, seu queixo estava apertado. Uma frieza indescritível emanava dela. A caloura Liu é da nossa escola. Sim, respondeu Liao, com a boca cheia. Wang Jie assentiu em confirmação. Zhang Yu, com a voz suave, completou as palavras de Liao. A caloura Liu estudou direção, não o mesmo curso que o nosso, artes cênicas. Eu, que estava prestes a continuar tomando chá. Ao ouvir as palavras de Zhang Yu, parei novamente o gesto de levantar a xícara. Liu Huyan, naquele tempo no ensino médio. Ela era uma aluna modelo renomada em Suzhou, com o título de primeira colocada no vestibular nacional, e entrou na Universidade de Ais, conhecida como a primeira universidade. Até hoje, ela ainda é uma lenda em Suzhou. Mas quando ela mudou de curso? Depois de ir para a primeira universidade, ela acabou estudando direção? Irmã Liu,
Você não está enganada, está. O Evan parecia ter ouvido uma notícia chocante e inacreditável, e acidentalmente derrubou a tigela de porcelana ao lado dela. Até sua voz tremia ligeiramente. Você não quer o brilho deslumbrante da primeira universidade. Não quer um futuro promissor, não aceita o negócio da família, e ainda assim veio estudar direção. Comparada com a excitação de Evan, Liu Hui ainda mantinha a mesma aparência, descontraída e indiferente. Ela tranquilamente levou a xícara de chá aos lábios, como se a pessoa de quem todos estavam falando não fosse ela. Senhora Liu, a senhora enlouqueceu? O que está pensando? Liu Huyan colocou lentamente a xícara de chá de volta na mesa. Pegou o bule e serviu mais chá para si mesma. Senhora Liu, por que está agindo assim? Por quê? Quando essas 3 palavras saíram da boca de Evan, Liu Huyan, que estava relaxada e calma, tremeu levemente nos olhos. Em seguida, ela encarou a xícara de chá à sua frente e ficou subitamente quieta. Embora seu rosto não mostrasse nenhuma emoção, ela transmitia uma sensação de tristeza profunda que parecia se espalhar lentamente dela. Liu Huyan também pode sentir tristeza, embora eu tenha me esforçado para fingir que ela não existia. Mas quando essa sensação atingiu meu coração, não pude deixar de ser curioso e estranho, levantando ligeiramente minhas pálpebras. E lancei um olhar para Liu Huyan. Liu Huyan percebeu meu olhar e desviou o olhar para mim. Mas no momento em que nossos olhares se cruzaram, ela parecia ter visto algo que detestava profundamente, e seu rosto ficou ainda mais sombrio e frio. No segundo seguinte, eles se levantaram e chutaram a cadeira atrás deles com um pé. Sem dizer uma palavra, eles saíram abruptamente. Todos os presentes não notaram o olhar de Liu Huyan para mim. Fiquei confuso com seu movimento furioso. A atmosfera ficou instantaneamente constrangedora, todos se entreolharam e ficaram em silêncio por um longo tempo. O Evan, que foi a primeira a se recuperar, quebrou o breve impasse. Sobre o que vocês estão falando? Como um logo. Com as palavras de Evan, todos pegaram seus pauzinhos. Embora todos na sala estivessem curiosos sobre o que na conversa anterior havia enfurecido Liu Huyan, eles tacitamente não continuaram o assunto. Quando Liu Huyan estava lá antes, para parecer natural, eu bebia chá sem parar, de modo que no meio da refeição, comecei a ir ao banheiro com frequência. Na terceira vez que saí do banheiro, meu celular tocou. Era minha mãe me ligando. Primeiro, fui até a pia para lavar as mãos, atendendo o telefone. Enquanto saía, no corredor do banheiro para o pavilhão de peonias, estava particularmente silencioso. Exceto pelos meus passos, havia apenas minha conversa com minha mãe. A ligação durou apenas 1 minuto e foi desligada. Joguei o celular no bolso casualmente e dei mais 2 passos para frente, quando percebi tardiamente que à frente, não muito longe da lata de lixo, havia alguém parado. Instintivamente, levantei a cabeça e olhei, e era Liu Huyan. Ela estava apoiada na parede com uma postura casual, segurando um cigarro, com fumaça leve pairando. O cigarro estava quase no fim. Imaginei que ele estivesse parado ali há algum tempo. Meus dedos dos pés encolheram involuntariamente. Olhando direto para a frente, fingindo que Liu Huyan não existia, continuei andando com um ar de calma. Quando estava prestes a passar por ele, Liu Huyan, com o cigarro na mão, de repente agarrou meu pulso. Senti como se tivesse levado um choque elétrico, estremeci violentamente, quase sem hesitação. No segundo seguinte, tentei com força me livrar do aperto dele. Liu Huyan parecia ter previsto isso, e no momento em que lutei, seus dedos apertaram com mais força, segurando meu pulso com mais firmeza. Eu franzi a testa. Lutei mais algumas vezes, mas não consegui me soltar, então desisti. Levantei a cabeça diretamente para encarar Liu Huyan e abri a boca com uma voz surpreendentemente calma. O que você quer? Liu Huyan me encarou fixamente no bolso onde eu guardava o celular, como se não tivesse ouvido, sem reação. Franzi a testa ainda mais, o impasse durou cerca de 1 minuto. E finalmente eu perdi a paciência. Forcei um pouco mais, ainda sem conseguir me livrar da palma de Liu Huyan, e disse novamente com a mesma calma de antes. Por favor, me solte. Antes que eu terminasse de falar, Liu Huyan, que segurava meu pulso, puxou com força meu braço, me jogando contra a parede onde ela estava encostada antes. Antes que eu pudesse me firmar, meu queixo foi agarrado e levantado por Liu Huyan, e seu rosto bonito apareceu aos meus olhos. O que eu quero fazer é o que você quer fazer. Seus lábios estavam apertados. Seus olhos me encaravam com malícia. Eu não te disse para nunca mais aparecer na minha frente?
Talvez por ter tido contato frequente com Liu Huyan recentemente, minha imunidade aumentou. Não reagi tão fortemente como no nosso primeiro reencontro. No entanto, as palavras de Liu Huyan, ditas de forma tão dura, trouxeram de volta instantaneamente as memórias de 4 anos atrás que eu estava me forçando a não lembrar. Apertei os dedos com força, tentando ao máximo não demonstrar nenhuma emoção ou descontrole na frente dela. Quase sem hesitar, cortei a fala dela. Que coincidência! Continuei com um tom de voz calmo. Se possível, espero que você nunca mais apareça na minha frente. O olhar de Liu Huyan ficou ainda mais feroz, tão malévolo que parecia querer me despedaçar. Eu só queria que ela ficasse mais zangada, mas não entendia por que ela estava zangada. Afinal, quem sofreu injustiça e humilhação 4 anos atrás? Fui claramente eu, e amargamente para mim mesmo, mas meu tom de voz não mudou. Então, senhorita Liu, pode ficar tranquila, eu definitivamente não serei um incômodo para você. A força com que Liu Huyan segurou meu pulso aumentou subitamente, tornando-se surpreendente. A dor era tanta que meu corpo parecia ter parado de respirar. Mas eu nunca pedi perdão, nem mesmo soltei um único gemido. Esperei até me adaptar gradualmente a essa dor. Então, com a voz embargada, voltei a falar: senhorita Liu, por favor, seja gentil. Solte-me para que eu possa desaparecer da sua vista o mais rápido possível. Depois de dizer isso, não esqueci de falar com uma voz educada e cortês. Uma onda repentina de raiva tomou conta de Liu Huyan, um impulso de estrangular a pessoa à sua frente. Suas pupilas se contraíram acentuadamente. Até as pontas dos dedos que seguravam meu queixo tremeram levemente. Ela olhou por um longo tempo. Parecendo ter atingido o auge da raiva, ela riu com um suspiro. Agradeça-me. O que eu tenho para agradecer? Se bem me lembro, você dormiu comigo há 4 anos. Eu te dei dinheiro, mas você ficou enjoada e vomitou. Então, eu deveria ser quem te agradece. Dizendo isso, Liu Huyan deu outra risada fria, olhando para mim com um olhar que transmitia uma crueldade que nem ela mesma compreendia. Suas palavras eram mais agudas e cortantes do que nunca. Fui como se tivesse sido atingido por uma lâmina afiada. A cor do meu rosto desapareceu instantaneamente. Minhas mãos se fecharam reflexivamente em punhos. Eu apertei a palma da minha mão com força, usando essa dor para me controlar. Para não desmoronar, mantive a mesma pose de olhar para trás para Liu Huyan. Até mesmo meu olhar permaneceu o mesmo, calmo e sereno de antes. Na verdade, eu não queria olhar para ela. Mas eu não ousava me mover, com medo de que um movimento meu fizesse as lágrimas prestes a brotar em meus olhos transbordassem. Nenhum dos dois falou mais nada. O ar no corredor parecia ter congelado. Não se sabe quanto tempo se passou, quando de repente meu celular no bolso tocou. O toque soou particularmente estridente na atmosfera silenciosa. Liu Huyan pareceu assustada, soltou-me de repente e deu um passo para trás. Ela me deixou e se virou, indo embora com impaciência. Todos foram juntos para as piscinas termais. No meio da conversa animada dos outros, permaneci em silêncio. Deitado quieto à beira da piscina termal, apenas por causa da presença de Liu Huyan, um aperto sufocante no meu peito. Com o passar do tempo na água quente, a sensação de aperto tornou-se mais pesada, dificultando até mesmo minha respiração. Sem outra opção, levantei-me e saí da piscina termal. Não muito longe da piscina onde Wang Jie e os outros estavam. Encontrei uma cadeira e deitei-me. Mesmo separados por uma certa distância, eu ainda podia ouvir as risadas de Wang Jie e dos outros. Ficar muito tempo em uma fonte termal deixa a pessoa com sede, e Liao estava prestes a chamar um garçom para trazer água. Por acaso, Zhang Yu, que estava olhando para mim, disse de repente: eu vou comprar. Não demorou muito. Zhang Yu voltou com 5 garrafas de água. Ele primeiro deu uma para Wang Jie, Liao, e a Bela Lida na piscina termal. Depois, pegou as 2 garrafas restantes e correu para o meu lado. Ao me entregar a água, ele se aproximou do meu ouvido e disse baixinho: Shen, você pode me fazer um favor? Eu abri a tampa da garrafa, e em vez de beber a água, virei-me para olhar para ele, perguntando: o que foi? Eu estava me sentindo um pouco indisposto agora. Talvez eu tenha comido algo que não me fez bem. Shen, você se importaria de ir buscar um remédio para mim? O pedido de Zhang Yu não era difícil para mim, e eu não me importava de ir um pouco mais longe por ele. Zhang Yu parecia ter se lembrado de algo, correu alguns passos e me alcançou. Shen, não entregue aqui. Eu pretendo voltar para o quarto para descansar mais tarde. Você pode me entregar no quarto do hotel? Sim,
Ok. Zhang Yu disse novamente. Assim que eu estava prestes a sair, ele acrescentou. Quase esqueci. Shen, eu me mudei para o quarto 1808. Não está ao lado do seu. Eu acenei com a cabeça e não disse mais nada. Entrei silenciosamente no vestiário. O resort de Fontes Termais ocupava uma área vasta, com mais de 1000 metros quadrados. À noite, não havia mais ônibus, então tive que caminhar até o salão de recepção. Ao chegar à farmácia, primeiro peguei um remédio para Zhang Yu, e depois pensei que todos poderiam se sentir cansados depois de sair das fontes termais. Então fui ao supermercado e escolhi uma cesta cheia de lanches antes de pagar e sair do salão de recepção. Voltei para a área do hotel do resort, peguei o elevador até o 18º andar. Este último andar era todo composto por suítes. E as portas dos quartos eram bem afastadas. Caminhei por quase 2 minutos antes de encontrar o quarto 1808 que Zhang Yu mencionou. Apertei a campainha e esperei um pouco, então ouvi passos sutis vindos de dentro da porta. E em seguida a porta se abriu. Eu esperava que fosse Zhang Yu. E estava prestes a falar, quando a pessoa que abriu a porta, sem sequer olhar para mim que estava parada na porta, disse casualmente, entre as coisas, e então se virou e entrou no banheiro ao lado. Ele disse casualmente, traga as coisas para dentro. Depois se virou e entrou no banheiro ao lado. Embora eu não conseguisse ver o rosto de quem abriu a porta, reconheci Liu Huyan pela voz. Eu pensei que fosse Zhang Yu, esse mimado, morando em uma suíte luxuosa. Não esperava que fosse o quarto de Liu Huyan, mas isso é normal. Liu Huyan é namorada de Zhang Yu. Eles estão no mesmo hotel, então não é surpreendente que estejam juntos em um quarto. No entanto, isso não tem muita importância para mim, nem preciso me preocupar muito com eles. Eu vim apenas para entregar algo para Zhang Yu, e só queria entregar logo e ir embora. Afinal, 2 horas atrás, eu tive um desentendimento desagradável com Liu Huyan no corredor do restaurante. Agora Liu Huyan está no banheiro. Então posso deixar as coisas e sair rapidamente. Pensando assim, apressadamente recolhi as mensagens privadas. Peguei a sacola de compras e entrei rapidamente no quarto. A porta do quarto da suíte estava fechada. Não havia sinal de Zhang Yu na sala de estar, então ela deve estar no quarto. Liu Huyan disse ao abrir a porta. Traga as coisas para dentro. Provavelmente Zhang Yu já tinha dito a ela que eu viria entregar algo. Assim, eu não precisaria entrar no quarto para cumprimentar Zhang Yu, para não perder tempo. Rapidamente tirei os medicamentos da sacola de compras. Coloquei-os em um local visível na mesinha de centro. Então, sem me despedir, virei-me e corri em direção à porta. Mal dei alguns passos, a porta do banheiro se abriu de repente, e Liu Huyan, vestindo roupas casuais, saindo lentamente, limpando as mãos com um lenço de papel, parei abruptamente, apertando a sacola de compras com a ponta dos dedos, e recuei um passo involuntariamente. Liu Huyan andou 2 passos na minha direção, e só então percebeu que havia alguém parado no quarto. Ela provavelmente pensou que o café que ela pediu tinha chegado e que ele estava esperando para assinar. Por isso não prestou muita atenção e estendeu a mão para mim, pedindo a conta. A ação de Liu Huyan me deixou atordoado. Olhei para seus dedos longos e bonitos por um momento, e então levantei a cabeça para olhá-lo. Falando nisso, eu deixei-a. Eu queria dizer a ele que as coisas já estavam na mesinha de centro. Mas assim que disse 2 palavras, Liu Huyan virou a cabeça abruptamente. Seu olhar penetrante disparou em minha direção. O que você está fazendo aqui? Zhang Yu não disse a ele que eu vim entregar os remédios? Eu naturalmente não deixaria Liu Huyan pensar que eu apareci aqui. Por causa dele, eu vim procurar Zhang Yu. Zhang Yu. Colega Zhang. Procurando o colega Zhang. Por que ele não vai procurar o colega Zhang no quarto dele? O que você está procurando o colega Zhang no meu quarto? A mente de Liu Huyan instantaneamente rememorou a semana passada, depois de jantar na casa de Gu Shen. Eu voltei para a escola sozinho. Quando ele ligou para o dormitório de Gu Shen, eu perguntei. Com licença, você está procurando por Zhang Yu? Então ele me considerava a mesma pessoa que Zhang Yu? Ok, Liu Huyan de repente sorriu. O sorriso parecia alegre. Mas seus olhos estavam assustadoramente frios. Que desculpa maravilhosa e bonita você encontrou. Você acha que com uma desculpa como essa para vir ao meu quarto, eu vou te manter? Eu te digo. Mesmo que eu tivesse bebido há 4 anos, eu não tocaria em você se você se entregasse de graça. 4 anos depois. Mesmo que você pague, eu não vou tocar em um dedo seu. Você é realmente sem vergonha. Acabei de dizer isso claramente no restaurante, e você ainda tem a audácia de vir ao meu quarto?
Será que eu sou muito ingênuo em pensar que ele acreditaria se eu explicasse? Eu abaixei a cabeça. Não querendo dizer mais nada, passei direto por Liu Huyan e fui em direção à porta. No momento em que abri a porta, a campainha do quarto de Liu Huyan tocou. Quanto a quem veio? Eu não estava nem um pouco interessado, nem sequer tive a ideia de olhar, apenas abaixei a cabeça. Eu estava prestes a dizer, com licença, por favor, dê licença. A voz de Wang Jie, com alguma incerteza, veio, Shen. Eu rapidamente engoli as palavras que estavam prestes a sair, levantei a cabeça e olhei. Além de Wang Jie, havia também Zhang Yu e Liao. Shen, o que você está fazendo aqui? Liao, como se tivesse visto uma cena inacreditável na tela, gaguejou instintivamente. No entanto, antes que ele terminasse de falar, Wang Jie, que estava ao lado, deu um forte empurrão em seu ombro. Ele piscou para Liao, que imediatamente entendeu o que Wang Jie queria dizer e rapidamente se calou. Na cognição de Liao e Wang Jie, eu conheci Liu Huyan através de Zhang Yu, e Liu Huyan era a namorada de Zhang Yu. Neste momento, eu apareci no quarto de Liu Huyan. Ou eu tomei a iniciativa de fazer amizade com Liu Huyan, ou Liu Huyan e eu tivemos um caso às escondidas de Zhang Yu. Eles vieram acompanhar Zhang Yu para encontrar Liu Huyan, mas testemunharam essa cena. Liao e Wang Jie se entreolhavam de vez em quando, e a atmosfera no corredor de repente ficou embaraçosa. Eu sabia. Liao e Wang Jie estavam mal interpretando. Na verdade, não era culpa deles. No meio da noite. Era difícil não causar um mal-entendido quando um homem aparecia no quarto de uma mulher. Pensei. Então comecei a falar, Zhang Yu, com a minha fala. Zhang Yu também falou, mas suas palavras não foram para mim, e sim para Liu Huyan, que estava parada não muito longe atrás de mim. Liu Xueji, acabamos de pedir alguns lanches e pensamos que você também estaria aqui. Então vim perguntar se você quer comer. Talvez por ter se irritado antes, mesmo que Liu Huyan já tivesse acalmado um pouco sua raiva. Seu rosto ainda não parecia muito bom. Diante da pergunta gentil de Zhang Yu, ela nem sequer levantou as pálpebras. Apenas balançou a cabeça levemente, recusando. Então, Liu Xueji, se você não tiver nada para fazer, me avise. Zhang Yu parecia não se importar com a frieza de Liu Huyan. Continuou sorrindo suavemente e disse, você não sabe por que estou aqui. Meu coração se moveu ligeiramente, e pareceu que eu entendia algo. Wang Jie e Liao não sabiam nada sobre Zhang Yu me pedir ajuda. Ao ouvir Zhang Yu me perguntar isso, eles pensaram que Zhang Yu estava me culpando. Todos moramos no mesmo dormitório e viveremos juntos no futuro, disse Wang Jie, querendo evitar que a relação ficasse tensa demais. E rapidamente interveio para amenizar a situação. Se bem me lembro, Shen estudou em Sushen no ensino médio. Liu Xueji também é de Sushen. Talvez eles se conheçam há muito tempo, apenas não sabemos. Shen veio procurar Liu Xueji, talvez tenha algo importante para conversar. Liao, ouvindo as palavras de Wang Jie, acenou repetidamente em concordância. Sim, 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 talvez eles se conhecessem antes. Zhang Yu tinha um brilho nos olhos, ainda com aquela aparência gentil. Não. Eu perguntei a Sheng antes se eu e Liu Xueji nos conhecíamos, e a Sheng disse que não. Ele também disse que não prestava muita atenção em Liu Xueji. Wang Jie e Liao, com as palavras de Zhang Yu, não sabiam como responder por um momento. Se antes eu apenas entendia vagamente, agora eu entendia completamente a intenção de Zhang Yu. Foi ele quem me pediu ajuda, me guiando passo a passo até o quarto de Liu Huyan, e agora ele fingia não saber de nada. Não só isso, mas também desmantelou a desculpa que Wang Jie encontrou para mim. Ele claramente queria me incriminar com a acusação de seduzir a namorada de um irmão. Zhang Yu, por que eu estou aqui? Você não sabe, perguntei calmamente, olhando diretamente nos olhos de Zhang Yu. Zhang Yu, no entanto, fingiu estar confuso, com os olhos arregalados, cheio de incompreensão e confusão. E perguntou de volta, Shen, o que você quer dizer com isso? Como eu saberia que você estaria aqui? Você não sabe, não é você que veio me dizer que estava com dor de estômago. E me pediu para te comprar remédio, e disse que você se mudou para o quarto 1808, e pediu para eu te entregar aqui? Eu disse isso enquanto virava a cabeça, olhando para o quarto de Liu Huyan. O remédio que você quer está na mesa de centro dentro de casa. Para provar o que eu disse, Wang Jie perguntou educadamente a Liu Huyan. Posso entrar para dar uma olhada? Depois de receber um leve aceno de cabeça de Liu Huyan, Wang Jie entrou imediatamente no quarto. Realmente tem. Logo,
Wang Jie saiu com uma caixa de remédio. Por causa do mal-entendido, Wang Jie se virou e perguntou a Zhang Yu, Yu, o que a Shen acabou de dizer é verdade? Zhang Yu não respondeu à pergunta de Wang Jie, apenas olhou para a caixa de remédio. Como se tivesse visto algo incrivelmente inacreditável. Depois de um tempo, ele ergueu a cabeça, com um olhar de incredulidade, e olhou para mim, Shen. Por que você fez isso? Eu não pedi para você comprar nada para mim. Ele parecia extremamente queixoso, com os olhos avermelhados, e se virou para pedir ajuda a Wang Jie e Liao. Wang Jie. Liao, vocês sabem, eu estive na fonte termal esta noite. Se eu estivesse com dor de estômago, como eu poderia estar na fonte termal? Shen, você não queria encontrar a colega Sênior Liu, mas não tinha desculpa, então me usou como pretexto? Sim, deve ser assim. Zhang Yu acenou com a cabeça vigorosamente. Como se estivesse recrutando Wang Jie e Liao. Pensem nisso. Mesmo que eu realmente o tivesse pedido para comprar remédio, eu o teria enviado para o meu quarto. Por que eu enviaria para o quarto da colega Sênior Liu? Além disso, se fosse realmente eu quem o pediu para vir, por favor me perdoe, Liao. Vocês acham que eu ainda brincaria com vocês na fonte termal por tanto tempo? Sim, nenhum homem pode tolerar que sua namorada fique com um outro homem. No mesmo quarto tarde da noite. Zhang Yu é o namorado de Liu Huyan. Como ele poderia me deixar ir ao quarto de Liu Huyan? E como ele poderia brincar com todos na fonte termal, sabendo que eu estava no quarto de Liu Huyan? Wang Jie e Liao, embora não tenham respondido às palavras de Zhang Yu, mas pelas suas expressões, era óbvio que eles já acreditavam em Zhang Yu. Vendo isso, eu entendi completamente. Zhang Yu estava preparado. Embora eu não soubesse quando Zhang Yu guardava rancor contra mim, eu tinha certeza de que ele queria me incriminar há muito tempo. Ele levou o jantar para Liu Huyan, isso é, trouxe Liao e Wang Jie para a entrevista, um para ter Wang Jie como testemunha e o outro para me envergonhar na frente de todo o dormitório. Zhang Yu não era bobo para ter bolado um plano tão detalhado. Vendo que Liao e Wang Jie estavam ambos do seu lado, ele fingiu mágoa, com os olhos cheios de lágrimas. Shen, por que você me usou? Dizem que me tornei famoso no primeiro ano em que entrei em Bing há 4 anos. Não sou uma pessoa simples. Se não fosse pelo acidente de 3 anos atrás que me deixou em coma por 3 anos, eu provavelmente já seria um nome no círculo do entretenimento. Sempre acreditei nesses boatos, porque achava que você, Shen, era bom. Mas hoje percebi que estava errado. Shen, eu realmente não esperava que você, para se aproximar da veterana Liu, usasse a mim como desculpa. Eu fui tão bom com você. Com as palavras de Zhang Yu, grandes gotas de lágrimas rolaram dos cantos de seus olhos. Zhang Yu chorando era pior, e agora que ele chorou, Wang Jie e Liao, que achavam que eu tinha usado Zhang Yu, não aguentaram mais. Yu, não chore, estamos todos no mesmo dormitório. Shen, como você pôde fazer isso? Shen, peça desculpas ao Yu. A culpa é sua, você pode procurar a veterana Liu, mas ainda usar o Yu. Ouvindo as palavras de Wang Jie e Liao, meu coração esfriou pela metade e meu rosto ficou pálido. Liu Huyan, que não disse nada do início ao fim, observou minhas costas por um longo tempo, depois seu olhar se fixou nas pontas dos meus dedos. Mesmo à distância, ela podia ver claramente que meus dedos estavam tremendo levemente. Os cantos dos lábios de Liu Huyan se curvaram ligeiramente, e ela olhou para as pontas dos meus dedos por mais alguns segundos, de repente querendo falar, mas hesitando. Eu, de costas para ele parado na porta, de repente abri a boca e repeti as palavras que Zhang Yu acabará de dizer, mas o tom não era mais de pena, como o de Zhang Yu, mas sim cheio de escárnio e ridículo. Eu fui tão bom com você. E, ao terminar de falar, dei uma risadinha fria. Zhang Yu, você não sente o rosto corar quando diz isso. O que você quer dizer? Foi claramente você que me usou. E ainda me difamou na frente de todos. Você não só não demonstrou nenhum remorso ou arrependimento, como ainda diz isso. O que você quer afinal? Zhang Yu chorou ainda mais forte, seu corpo tremendo, parecendo incrivelmente lamentável e inocente. Os olhares de Wang Jie e Liao para mim estavam cheios de insatisfação. Eu fechei os olhos, apenas encarei Zhang Yu fixamente. O que eu quero? Eu não quero nada, só quero te perguntar uma coisa, Zhang Yu. O que você fez e disse hoje à noite, foi uma brincadeira comigo? Ou foi sério? Shen, chegamos a este ponto. Você ainda não admite que me incriminou, em vez disso, contra-ataca e continua a me difamar? Contra-atacar?
Desta vez foi bem elaborado. Mas quem está contra-atacando? Esperei Zanyu terminar de falar. E então o interrompi. Minha voz não era alta, mas meu tom era muito mais pesado. Não me venha com essa conversa fiada, meu tom não era nada amigável, gritou Wang Jie. Shen, eu ignorei a súplica de Wang Jie como se não tivesse ouvido. Continuei olhando fixamente para Zanyu. Continuando de onde parei, falando sozinho. Zanyu, você só precisa me responder. Você está brincando comigo ou falando sério? Shen, eu realmente não esperava que você fosse esse tipo de pessoa, igual antes. Zanyu evitou minha pergunta novamente. Eu parei de falar e estendi a mão. Tirei o relógio à prova d'água que usava no pulso. Eu realmente te considero um amigo. Mesmo que você só tenha me usado e difamado agora. Zanyu continuou falando. Eu parecia não ouvir nada do que ele dizia. Apertei os botões ao lado do relógio como se ninguém estivesse ali, embora eu estivesse triste e com raiva. Na verdade, não te culpei muito. Levei o relógio ao ouvido, como se estivesse ouvindo algo. No fundo do meu coração, eu ainda desejava poder continuar sendo seu amigo. Tirei o relógio do ouvido. E apertei os botões do relógio várias vezes rapidamente com os dedos. Cheguei até a pensar em dizer a Wang Jie e Liao que esta noite nunca aconteceu. Nós quatro ainda seríamos os melhores colegas de quarto, os melhores amigos. Na boca de Zanyu, aquele. Antes que pudesse sair, uma voz de repente soou. Shen, você poderia me fazer um favor? As palavras que Zanyu estava prestes a dizer, desapareceram instantaneamente. Aquela era claramente a voz dele, mas ele não tinha dito aquela frase antes. Wang Jie e Liao também ficaram chocados. O corredor ficou em silêncio, e minha voz que soou em seguida, tornou-se excepcionalmente clara. O que aconteceu? Estou com um pouco de dor de estômago, disse Zanyu novamente. Todos finalmente voltaram a si, sem exceção, seus olhares se voltaram para o relógio em minha mão. Acontece que, por todo esse tempo, o relógio que considerávamos um acessório não era apenas um relógio, mas possuía a função de gravação. Embora o som não fosse totalmente claro, as palavras eram discerníveis, e todos entenderam o que a voz de Zanyu no relógio significava. O rosto de Zanyu ficou gradualmente pálido, de canto de olho. Ele olhava constantemente para Liu Huyan atrás de mim, e ele parecia prestes a desabar. A atmosfera no corredor ficou subitamente estranhamente tensa. Wang Jie e Liao, um após o outro, olharam para Zanyu. O rosto de Zanyu ficou pálido e vermelho. Ele apertou os lábios com força. Agarrou a gola da camisa com as mãos, parecendo um ladrão pego em flagrante. A gravação continuou. O corredor estava inquietantemente silencioso. Eu ia voltar para o meu quarto para descansar, então você pode me acompanhar até lá? Acompanhado pela minha resposta, ok, Zanyu finalmente percebeu o que tinha acabado de dizer. Ele tremeu como se tivesse levado um choque elétrico. E avançou sobre mim com as mãos estendidas. Chega! Pare de tocar! Ele rugiu, jogando a bolsa em sua mão implacavelmente em meu rosto. Eu não esperava que Zanyu atacasse de repente. Quando a bolsa estava prestes a me atingir no rosto, uma mão agarrou firmemente meu braço. Com um movimento rápido, ela me puxou para trás, a bolsa roçou minha cabeça e bateu na porta, fazendo um estrondo alto. Ainda em choque, depois de 2 segundos, consegui me recompor. Nesse momento crucial, Liu Huyan me salvou. Sem pensar no motivo de Liu Huyan, eu instintivamente retirei minha mão da dela, dei 2 passos à frente. E fiquei na frente de Zanyu. Sua reação tão intensa não era simplesmente porque ele tinha medo de que todos ouvissem o resto? Mas eu nunca fui de ser intimidado facilmente. Se alguém não me incomoda, eu não incomodo ninguém. Já que ele me provocou, eu naturalmente não lhe daria nenhuma margem. A gravação tinha terminado durante o interlúdio. Mas eu não parei por aí, em vez disso, voltei a gravação para um trecho e a toquei novamente. Quase esqueci. Shen, mudei para o quarto 1808, não moro mais ao seu lado. Esperei até o fim da fala de Zanyu para guardar meu relógio e cobrir meu pulso novamente. 652 Então, levantei minhas pálpebras sem pressa, olhando friamente para Zanyu. A oportunidade não lhe foi dada. 653 Você que não a aproveitou. O rosto de Zanyu estava pálido. Seu lábio inferior, que ele mordia com força, ficou arroxeado. 654 Mas o tom da minha voz não diminuiu nem um pouco. Pelo contrário, tornou-se ainda mais cortante.
655 Já que você sabe que eu, que me tornei famoso no primeiro ano em Being há 4 anos, não sou uma pessoa comum. 656 Então eu o aconselho a me incomodar menos. Deixei de ficar ali por um momento. 657 Virei-me e saí decisivamente, e só quando entrei no elevador é que o Wang Jie e Liao pareceram acordar de um sonho. 658 Ambos não disseram nada, apenas trocaram um olhar com Zhang Yu. E então, encontrando desculpas cada um, 659 saíram um após o outro. No corredor, restaram apenas Zhang Yu e Liu Huyan. 660 Zhang Yu abaixou a cabeça, sem ousar olhar para Liu Huyan. Na verdade, ele não planejava lidar com ela. 661 Foi por causa de Liu Huyan que ele elaborou cuidadosamente a cena desta noite. Ele era o galã da turma de Being. 662 As garotas que o perseguiam poderiam dar 2 voltas ao redor do campo de treinamento, mas ele era orgulhoso e não olhava para ninguém. 663 Até que conheceu Liu Huyan. Naquele dia, enquanto comia no refeitório, ele sentou-se propositalmente ao lado de Liu Huyan. 664 Assim que ele disse quando, Liu Huyan virou a cabeça e olhou para ele. Naquele momento, 665 Ele pensou que sua voz estava muito alta, o que fez Liu Huyan olhar casualmente. No entanto, durante aquela refeição, 666 Liu Huyan olhou para ele várias vezes, o que o fez pensar que seu coração estava cheio de alegria secreta. 667 Mais tarde, o que o deixou ainda mais eufórico foi quando, após a refeição, 668 Enquanto lavava a louça, Liu Huyan ficou parada ao lado dele e perguntou, 669 Colega, posso ter seu número de telefone? Naquele momento, 670 Ele estava tão feliz que não conseguia se conter. Ele reprimiu ao máximo a alegria em seu coração e fingiu relutância em trocar números de telefone com Liu Huyan. 671 Ele contatou Liu Huyan com frequência e proativamente, mas Liu Huyan raramente respondia. 672 Ele pensou que Liu Huyan talvez fosse assim por natureza, fria. Embora Liu Huyan nunca tivesse dito explicitamente 673 que queria ser namorada dele, quando Liao e Wang Jie pensaram mal do relacionamento dele com Liu Huyan, ele não esclareceu. 674 Porque Zhang Yu achou que Liu Huyan se tornaria sua namorada mais cedo ou mais tarde. Caso contrário, por que Liu Huyan o convidaria para comer? 675 Porque o convidaria para uma festa ao ar livre? Então, ergueu as pálpebras sem pressa, olhando friamente para Zhang Yu. A oportunidade não lhe foi dada. 653 Você que não a aproveitou. O rosto de Zhang Yu estava pálido, seu lábio inferior mordido ficou arroxeado. 654 Mas o tom da minha voz não diminuiu nem um pouco, pelo contrário, tornou-se ainda mais cortante. 655 Já que você sabe que eu, que me tornei famoso no primeiro ano em Being, não sou uma pessoa comum. 656 Então eu o aconselho a me incomodar menos. Deixei de ficar ali por um momento. 657 Virei-me e saí decisivamente, e só quando entrei no elevador é que o Wang Jie e Liao pareceram acordar de um sonho. 658 Ambos não disseram nada, apenas trocaram um olhar com Zhang Yu. E então, encontrando desculpas cada um, 659 saíram um após o outro. No corredor, restaram apenas Zhang Yu e Liu Huyan. 660 Zhang Yu abaixou a cabeça, sem ousar olhar para Liu Huyan. Na verdade, ele não planejava lidar com ela. 661 Foi por causa de Liu Huyan que ele elaborou cuidadosamente a cena desta noite. Ele era o galã da turma de Being. 662 As garotas que o perseguiam poderiam dar 2 voltas ao redor do campo de treinamento, mas ele era orgulhoso e não olhava para ninguém. 663 Até que conheceu Liu Huyan. Naquele dia, enquanto comia no refeitório, ele sentou-se propositalmente ao lado de Liu Huyan. 664 Assim que ele começou a falar, Liu Huyan virou a cabeça e olhou para ele. Naquele momento, 665 Ele pensou que sua voz estava muito alta, o que fez Liu Huyan olhar casualmente. No entanto, durante aquela refeição, 666 Liu Huyan olhou para ele várias vezes, o que o fez pensar que seu coração estava cheio de esperança. 667 Mais tarde, o que o deixou ainda mais eufórico foi, após a refeição, 668 Enquanto lavava a louça, Liu Huyan ficou parada ao lado dele e perguntou, 669 Colega, posso ter seu número de telefone? Naquele momento, 670 Ele estava tão feliz que não conseguia se conter. Ele reprimiu ao máximo a alegria em seu coração, fingindo relutância em trocar números de telefone com Liu Huyan.
671 Ele contatou Liu Huyan com frequência e proativamente, mas Liu Huyan raramente respondia. 672 Ele pensou que Liu Huyan talvez fosse assim por natureza, fria. Embora Liu Huyan nunca tivesse dito explicitamente 673 que queria ser namorada dele, quando Liao e Wang Jie pensaram mal do relacionamento dele com Liu Huyan, ele não esclareceu. 674 Porque Gu Shen achou que Liu Huyan se tornaria sua namorada mais cedo ou mais tarde. Caso contrário, por que Liu Huyan o convidaria para comer? 675 Porque o convidaria para uma festa ao ar livre? Você não valorizou. O rosto de Zhang Yu estava pálido, seu lábio inferior mordido até ficar arroxeado. Mas meu tom de voz não só não suavizou, como se tornou ainda mais severo. Já que você sabe que me tornei famosa no meu primeiro ano em Beijing, 4 anos atrás, não era uma pessoa comum. Então eu te aconselho uma coisa, pare de me provocar, não me obrigue a ficar aqui por mais um momento. Virou-se e foi embora resolutamente. Só quando entrei no elevador é que Wang Jie e Liao saíram do transe. Ambos não disseram nada, apenas se entreolharam. Zhang Yu, então, encontraram desculpas cada um. Saíram. No corredor, ficaram-se apenas Zhang Yu e Liu Huyan. Zhang Yu abaixou a cabeça, sem ousar olhar para Liu Huyan. Na verdade, ele não planejava lidar com. Foi tudo por causa de Liu Huyan que ele meticulosamente planejou a encenação desta noite. Ele era o atleta mais popular da turma de Beijing, vida de Yuan Yang. As garotas que o perseguiam poderiam dar 2 voltas no campo de atletismo. No entanto, ele era bastante arrogante e não se importava com ninguém. Até que ele conheceu Liu Huyan. Naquele dia, enquanto comia no refeitório, ele sentou-se propositalmente ao lado de Liu Huyan. Quando ele começou a falar, Liu Huyan virou a cabeça e olhou para ele. Naquela época, ele pensou que o volume de sua voz havia sido muito alto, o que fez Liu Huyan olhar para ele. No entanto, durante aquela refeição, Liu Huyan olhou para ele várias vezes, o que o fez pensar erroneamente que seu coração estava cheio de esperança. Mais tarde, o que o deixou ainda mais eufórico foi que, ao final da refeição, enquanto ele lavava os potes, Liu Huyan ficou parada ao lado dele e perguntou: "Colega, posso pegar seu número?" Naquele momento, ele estava tão feliz que mal conseguia se conter. Ele reprimiu ao máximo a alegria interior, fingindo resistência enquanto trocava números de telefone com Liu Huyan. Ele a contatava frequentemente e ativamente, mas Liu Huyan raramente respondia. Ele pensou que talvez Liu Huyan fosse assim por natureza, fria e distante. Embora Liu Huyan nunca tivesse dito claramente que queria ser sua namorada, quando Liao e Wang Jie pensaram erroneamente que ele e Liu Huyan estavam juntos, ele também não esclareceu. Por que Gu Shen achou que Liu Huyan se tornaria sua namorada mais cedo ou mais tarde? Caso contrário, por que Liu Huyan o convidaria para jantar? Por que ela o convidaria para um piquenique? Ah, não. Disseram que ele seria convidado, mas cada vez mencionavam o dormitório de vocês. Essas palavras, naquela época Zhang Yu estava tão imerso na alegria de poder se aproximar de Liu Huyan, que não percebeu nada de errado nas palavras de Liu Huyan, até a noite da reunião ao ar livre, depois que ele voltou. Gu Shen o informou que Liu Huyan havia ligado para o dormitório procurando por ele. Será que aquela ligação era realmente para ele? Até que esta noite, no Mudanting, ele encontrou Liu Huyan por acaso. Ele então percebeu tudo, e entendeu tudo. Liu Huyan não estava interessada nele. Era claro que o propósito de Gu bêbado não é pela bebida, era por Gu Shen, e ele, por mais de um mês, foi apenas um tolo usado como peão. Como ele poderia se conformar e como poderia ficar calmo? Mas ele, no final, não queria romper com Liu Huyan, então quis arruinar Gu Shen. Ele tentou fazer com que Wang Jie e Liao desprezassem Gu Shen. Ele também queria que Liu Huyan pensasse que Gu Shen era alguém calculista. Por isso, ocorreu a cena desta noite. Pensando nisso, as pontas dos dedos de Zhang Yu tremeram levemente, e ele então levantou a cabeça com cautela. Olhando para Liu Huyan estava se curvando para pegar a bolsa que acabará de jogar. Naquele instante, uma faísca de esperança surgiu no coração de Zhang Yu, que estava cinzento como cinzas. Essa ação dela significava que ela o perdoaria? Irmã Sênior Liu, eu. As palavras de Zhang Yu ainda não haviam terminado. Liu Huyan, que acabará de se levantar, ergueu a cabeça e jogou a bolsa implacavelmente em seu rosto, junto com a dor excruciante que o atingiu. Penetrando no coração de Zhang Yu, seu coração instantaneamente despencou novamente. Ela não estava jogando a bolsa? Era claramente retribuir na mesma moeda.
Ela estava retribuindo a ele o que ele acabará de fazer jogando a bolsa em Gu Shen. Liu Huyan parecia não querer mais passar um momento com ele. Ela deu um passo para trás em direção ao quarto de hotel e, virando-se diante dele, bateu a porta com força. Depois dessa situação desagradável, eu também perdi o ânimo para continuar o fim de semana no resort de Fontes Termais. Na manhã seguinte, enviei mensagens de texto para o Evan, Wang Jie e Liao separadamente. Inventei uma desculpa qualquer e voltei diretamente para a cidade. Eu não voltei para a escola naquela noite. Tive um assunto na manhã seguinte, e depois de retornar à escola, fui direto para a sala de aula. Até que o sinal tocou, Zhang Yu ainda não havia aparecido. Depois da aula, Wang Jie e Liao vieram conversar comigo. Foi quando descobri que Zhang Yu, assim como eu ontem à noite, também não tinha voltado para o dormitório para descansar. Nos dias seguintes, seja na sala de aula ou no dormitório, eu nem tinha visto Zhang Yu, até sexta-feira. Eu e Wang Jie, Liao, voltando para o dormitório depois da aula. Liao estava pegando as chaves para abrir a porta, mas a porta foi aberta por dentro. Zhang Yu, que não víamos há dias, saiu de dentro de casa com uma mala. Wang Jie e Liao, que antes estavam barulhentos, ficaram em silêncio instantaneamente. Depois de um tempo, Wang Jie e Liao disseram um após o outro, cumprimentando Zhang Yu. Yu. Zhang Yu deve ter percebido que a atmosfera estava um pouco estranha, instintivamente levantou a cabeça e olhou para frente, então seus passos pararam no lugar. Zhang Yu primeiro viu Wang Jie, que estava andando na frente, seguido por Liao. Seus lábios se moveram, como se ele fosse nos cumprimentar, mas antes que as palavras saíssem, ele viu a mim, que estava andando no final, seu rosto afundou, seus olhos obviamente ficaram frios. Então, sem dizer uma palavra, ele contornou Wang Jie, pegou a mala e saiu apressado sem olhar para trás. Quando Zhang Yu passou por mim, eu vi um arranhão em seu rosto com o canto do olho. Eu não pude deixar de virar a cabeça para olhar o rosto de Zhang Yu, antes mesmo de ver que tipo de arranhão era. Zhang Yu já tinha percebido meu olhar. Como se tivesse levado um choque elétrico, ele levantou a mão de repente, cobrindo o rosto. Então virou a cabeça e me olhou ferozmente, com um olhar extremamente frio. Em seguida, acelerou o passo e logo desapareceu na curva da escada. Então se seguiu um longo período de tempo. Eu não vi Zhang Yu. Se não fosse por causa de Zhang Yu naquela época, eu acho que eu e Liu Huyan. Zhang Yu definitivamente não teria esse reencontro inesperado, nem haveria Liu Huyan depois, frequentemente aparecendo em meu mundo. Então agora, com Zhang Yu desaparecendo diante de meus olhos, Liu Huyan também desapareceu completamente do meu mundo. Eu realmente sinto que isso é ótimo. Eu voltei à minha vida original, originalmente estável e pacífica. Os dias passaram. Vendo o outono quase terminando, quando eu quase tinha esquecido completamente o reencontro com Liu Huyan, eu finalmente ouvi mais alguns rumores sobre ele. Era uma quinta-feira. Depois de terminar minha aula de atuação, voltei ao dormitório e descobri que a atmosfera de Wang Jie e Liao estava um pouco estranha. Foi só então que percebi que a cama de Zhang Yu estava vazia. Não só a pessoa tinha sumido, mas até os objetos na mesa desapareceram. Seu armário não estava trancado. O lugar estava vazio. Liao terminou de falar e acrescentou, 727 quando eu e Wang Jie voltamos, essas coisas já tinham sumido. Provavelmente ele não queria nos encontrar. 728 então aproveitou que estávamos na aula e Gu Shen voltou e se mudou silenciosamente. Parece que ele realmente decidiu não voltar a morar aqui. 729 no entanto, Xiao Yang do dormitório ao lado esteve aqui agora e disse que viu Zhang Yu à tarde. Uma mulher veio ajudá-la a arrumar as coisas. 730 ela também conversou um pouco com Zhang Yu. Zhang Yu disse a ela que Wang Jie já tinha feito isso 2 vezes. 731 então eu e Wang Jie especulamos que Zhang Yu deve ter se mudado para a casa da irmã Liu Xue. E não é especulação. 732 deveria ser inegável. Comparado a Liao, o tom de Wang Jie parecia mais certo. 733 Lembro-me daquela vez que fomos a uma festa ao ar livre. As pessoas do dormitório da irmã Liu Xue disseram que a irmã Liu Xue só voltava para o dormitório ocasionalmente. 734 Ela tinha uma casa lá fora. Dizem que é uma mansão, e foi comprada à vista. 735 Valendo dezenas de milhões. A irmã Liu Xue é realmente incomumente rica. E Liu Huya naturalmente não é incomumente rica. 736 Por trás dela, está a empresa de capital aberto Heshi. Sem mencionar o valor no centro de Pequim 737 de dezenas de milhões de mansões,
Mesmo no norte de Pequim, aquele lugar famoso onde os ricos se reúnem, 738 qualquer vila avaliada em centenas de milhões poderia ser facilmente comprada. No entanto, esses boatos já há 4 anos 739 não tinham muita relação comigo. Minha expressão facial não mudou muito. Peguei minhas roupas para trocar 740 e entrei no banheiro. Diz o ditado, ouvidos para ouvir são falsos, 741 olhos para ver são verdadeiros. As pessoas gostam de fofocar. Eu sei muito bem naquele dia 742 Wang Jie e Liao apenas conversaram casualmente, misturados com verdade e falsidade. Até a tarde do dia seguinte, 743 antes de ir para a aula de educação física, saí para o supermercado da escola e comprei uma garrafa de água. Ao sair, vi Zhang Yu e Liu Huyan. 744 Então eu soube que os boatos misturados com verdade e falsidade que Wang Jie e Liao conversaram casualmente 745 eram todos verdadeiros. Os dois estavam de frente um para o outro, sem saber o que estavam conversando. Liu Huyan baixou ligeiramente a cabeça, 746 brincando com as chaves do carro em sua mão. Com seu movimento, o carro encostado atrás dela 747 cujos faróis piscavam ocasionalmente era exatamente como Liao e Wang Jie descreveram. Era realmente um Audi de luxo. 748 Pensando nisso, desviei o olhar de Liu Huyan e Zhang Yu. Apenas quando meu olhar estava meio desviado, 749 Liu Huyan, que sempre manteve a cabeça baixa, de repente levantou a cabeça, e seu olhar pousou exatamente na direção onde eu estava. 750 O sol estava bastante brilhante. Não tenho certeza se estava vendo coisas, mas por um momento, senti. Quando eu e Wang Jie voltamos, essas coisas já tinham sumido. Provavelmente ele não queria nos encontrar. Então, enquanto estávamos na aula, Gu Shen voltou e pegou as coisas em silêncio. Parece que ele realmente decidiu não voltar mais para cá. No entanto, Xiao Ying, do dormitório ao lado, acabou de vir e disse que viu Zhang Yu à tarde. Uma mulher veio ajudá-la a arrumar as coisas. Ela conversou um pouco com Zhang Yu. Zhang Yu disse a ela que Wang Jie já tinha feito isso 2 vezes. Então, Wang Jie e eu especulamos que Zhang Yu deveria ter se mudado para a casa da irmã Liu Xue. E não era especulação. Deveria ser indubitável. Em comparação com Liao, o tom de Wang Jie parecia mais certo. Lembro-me daquela vez que fomos a uma festa ao ar livre, e as colegas de quarto da irmã Liu Xue disseram que ela apenas ocasionalmente voltava para dormir no dormitório. Ela tinha uma casa fora, que dizem ser uma mansão, e comprada à vista. Valendo dezenas de milhões, a irmã Liu Xue não é realmente rica como as outras, e Liu Huya naturalmente não é uma pessoa comum em termos de dinheiro. Por trás dela está a empresa de capital aberto Reshi, sem mencionar uma casa valendo dezenas de milhões no centro de Pequim. Mesmo no norte de Pequim, um lugar famoso por ser um aglomerado de ricos. Uma mansão precificada em centenas de milhões, ela poderia facilmente adquirir. No entanto, esses boatos já eram de 4 anos atrás. E não tinham mais muita relevância para mim. A expressão em meu rosto não mudou muito, e peguei minhas roupas para trocar. Entre no banheiro. Diz o ditado, ouvir é falso. Ver é acreditar. Acidentes pessoais são menos comuns do que desastres naturais. Todos gostam de fofocar. Eu sei muito bem aquele dia. Wang Jie e Liao estavam apenas conversando casualmente. Meio verdade, meio mentira. Até a tarde seguinte. Antes de ir para a aula de educação física, fui ao supermercado da escola comprar uma garrafa de água. Ao sair, vi Zhang Yu e Liu Huyan. Só então soube que as fofocas meio verdadeiras e meio mentiras que Liao e Wang Jie conversaram casualmente eram todas verdadeiras. Os dois estavam de pé, frente a frente, sem saber o que estavam conversando. Liu Huyan baixou ligeiramente a cabeça, brincando com as chaves do carro em sua mão, com seus movimentos, o carro encostado atrás dele. Os faróis piscavam de vez em quando, exatamente como Liao e Wang Jie descreveram. De fato, era um Audi, um bom carro. Pensando nisso, desviei o olhar de Liu Huyan e Zhang Yu, mas, quando meu olhar estava meio desviado, Liu Huyan, que sempre manteve a cabeça baixa, de repente a levantou. Seu olhar se dirigiu exatamente para onde eu estava. O sol estava bastante brilhante e eu não tinha certeza se estava vendo coisas confusamente. Senti que a expressão de Liu Huyan vacilou. Em seguida, eles se levantaram e o motorista parecia que ia vir em minha direção a qualquer momento. Instintivamente, levantei o pé. Saí apressado em direção ao campo. Cerca de 50 metros depois, virei a cabeça para trás.
Vi Liu Huyan e Zhang Yu ainda parados onde estavam. Não pude deixar de sorrir amargamente. Eu devo ter visto errado agora. Como Liu Huyan viria em minha direção? Apenas aquele áudio dela parecia um pouco familiar. Parecia que eu tinha visto em algum lugar. Liu Huyan não estava muito bem de humor ultimamente, especialmente hoje, quando ela dirigiu para fora da escola. Ela descobriu que a carteira tinha sido deixada no dormitório e parou o carro em frente à escola, planejando voltar para buscá-la. Assim que saiu do carro, foi interceptada por Zhang Yu, que ela não via há muito tempo. Zhang Yu ficou em frente a ela. Disse-lhe muitas coisas sem parar. Ela não ouviu claramente, então não disse nada. Na verdade, Zhang Yu não disse muito, mas ela já havia perdido a paciência e levantou a cabeça. Assim que ia pedir para ele sair do caminho, viu-o parado não muito longe, em frente à porta do supermercado. Olhei para ele e Zhang Yu, com olhos puros e sem emoção, mas naquele momento, por alguma razão, em meu coração, de repente, uma onda de pânico indescritível surgiu. Subconscientemente, levantei o pé em sua direção. Mas antes que pudesse dar o passo, eu já tinha me virado e saído apressadamente. Meu humor, que já não era bom, piorou instantaneamente. Ele olhou para o lugar onde eu estava. Olhou calmamente por um tempo, então nem pegou as coisas, virou-se diretamente, abriu a porta do carro e voltou para o carro. Ele ignorou Zhang Yu, que batia constantemente na janela do carro, e pisou fundo no acelerador. Deixou-o para trás e foi embora, quase em casa. Liu Huyan recebeu uma ligação de Shen Yuanyuan, chamando-o para jogar cartas em Aoshi Yutin. Ele ainda não tinha decidido se iria ou não. Sim, ele desligou o telefone imediatamente. Dirigiu até a entrada do condomínio. Liu Huyan estava prestes a virar para dentro, mas hesitou por um momento e decidiu virar o volante. Dirigiu até Aoshi Yutin. O tempo de jogar cartas passou voando. Em um piscar de olhos, o céu lá fora ficou escuro. Shen Yuanyuan, depois que Liu Huyan empurrou as cartas à sua frente, olhou para o relógio. Já eram quase 8 horas. Então virou-se e olhou para Liu Huyan, que permaneceu em silêncio e não saiu desde que apareceu, e perguntou: ir comer algo no andar de cima. Liu Huyan sabia que andar de cima se referia ao Beijing Grand Hotel. Ele mexeu casualmente em uma carta, ponderou por um momento. Assentiu levemente e foi o primeiro a se levantar e sair da sala. Shen Yuanyuan apressadamente chamou o garçom, assinou a conta e pegou suas roupas. Correu atrás dela. Depois de comer, Shen Yuanyuan tirou o maço de cigarros por hábito. Tirou um cigarro e, antes de levá-lo à boca, pensou em Liu Huyan. Então ele mudou a direção do cigarro e o ofereceu a Liu Huyan. Quer um? Liu Huyan estendeu a mão, pegou-o e não disse nada. Shen Yuanyuan primeiro acendeu o cigarro para Liu Huyan e depois para si mesmo. Ele mordeu o filtro e deu uma tragada lenta. Ele pensou que Liu Huyan faria como antes, segurando o cigarro entre os dedos, sem fumar, esperando em silêncio o cigarro queimar, mas no segundo seguinte, a mulher realmente o colocou na boca. Deu uma tragada forte. Shen Yuanyuan, que foi colega de universidade de Liu Huyan por 4 anos, a conhecia muito bem. Ela gostava de cigarros, mas nunca fumou. No prato de Liu Huyan, não havia nem um pingo de gordura. Parecia que só ele estava comendo o jantar, e os hashis de Liu Huyan nem se moveram. Shen Yuanyuan rapidamente cuspiu a fumaça da boca e perguntou: o que houve? Está de mau humor? Liu Huyan ergueu a mão e deu outra tragada forte. Através da fumaça, ele olhou para Shen Yuanyuan. Ela ainda tinha aquela expressão de não falar nada. O que houve? As coisas não estão indo bem em Bin? Shen Yuanyuan abriu a boca novamente. Ao mencionar Bin, Shen Yuanyuan falou ainda mais. Você diz que obteve um diploma de bacharel na melhor universidade e que a escola estava te indicando para estudar nos Estados Unidos? Mas você abandonou anos de estudo e foi para Bin. Eu realmente não sei o que dizer sobre você. Bin pode ser comparada à melhor universidade? Pode ser comparada aos Estados Unidos? Mesmo que seja. Mesmo que você esteja cansado de estudar, com o que você acumulou nesses anos de universidade, qualquer empresa de capital aberto te contrataria como CEO. Não haveria problema. Mesmo que você não queira ser CEO, você pode voltar para casa e assumir os negócios da família Liu, certo? Qualquer escolha seria melhor do que voltar para estudar em Bin. Eu realmente não consigo entender por que você está escolhendo um caminho para começar do zero, abandonando um futuro brilhante e um caminho glorioso. Ao fazer isso, não é óbvio que você está. Todo o esforço e luta de tantos anos foram desfeitos? Quando tudo foi dito,
A pessoa em questão, Liu Huiyan, não se comoveu. Shen Yuanyuan, por outro lado, ficou agitada e disse: Você realmente não pensou bem para fazer essa escolha. Para ser sincera, eu realmente sinto pena de você. Não tenho medo de mais nada. Só tenho medo que você desista demais agora e se arrependa um dia. Liu Huiyan permaneceu em silêncio, sem nenhum sinal de que fosse falar. Shen Yuanyuan, que tinha falado tanto, parou por um momento. Depois de um tempo, ela de repente pensou em algo e olhou para Liu Huiyan. Com uma pitada de incerteza, ela perguntou: Huiyan, você veio para este filme e tem algum segredo? Estudei com você na faculdade por 4 anos, mas nunca ouvi você dizer que estava interessado em direção, então não tente me enganar com seus sonhos. Sempre a dizer isto, você veio por causa de alguém. Os dedos de Liu Huiyan que seguravam o cigarro tremeram ligeiramente, e depois de um momento, ela levou o cigarro até o cinzeiro. Dando uma leve batida, a cinza caiu rapidamente. Shen Yuanyuan, como uma detetive, ainda analisando, durante os 4 anos de faculdade, você ia a Pequim uma vez por mês. Você ia encontrar alguém? Um homem ou uma mulher? Você veio para Pequim. Isso tem a ver com essa pessoa? E essa pessoa está também neste filme. Garçom, a conta. Liu Huiyan, que ficou em silêncio a noite toda, finalmente disse: Shen Yuanyuan, a primeira coisa que disse ao vê-la hoje foi: será que eu realmente adivinhei certo? Ponto. Shen Yuanyuan ainda não tinha terminado de falar, e Liu Huiyan, que assinou a conta, deixou novamente primeiro. Como o Aoxiuting e o Beijing Grand Hotel eram muito próximos, por isso os dois vieram a pé. Ao voltarem para a entrada do Aoxiuting, Shen Yuanyuan apontou para o andar de cima. A sala de cartas que ainda não havia acabado. Quer subir para brincar mais um pouco? Amanhã teremos mais convidados. Shen Yuanyuan podia ver que Liu Huiyan realmente não tinha intenção de subir, então ela se despediu dela. Subiu as escadas. Liu Huiyan ficou na entrada do Aoxiuting por um tempo. Depois foi para o estacionamento e ligou o carro. Liu Huiyan dirigiu em direção à escola. A luz do lado de fora da janela do carro batia intermitentemente em seu belo rosto. Ela olhou diretamente para a frente, com uma expressão calma, até se aproximar da estrada da academia. Ela de repente freou. Liu Huiyan olhou para a frente, a rua vazia por um momento. Então virou lentamente a cabeça. Através da janela do carro, ela olhou para a beira da estrada. Sob o poste de luz amarelado, uma pessoa encolhida, agachada no chão. Minha cabeça abaixada, ela não conseguia ver meu rosto, mas ainda assim de relance. Ela soube quem eu era. Meus ombros tremiam ligeiramente, como se estivesse chorando. Liu Huiyan encarou aquela cena, os dedos que seguravam o volante, incontrolavelmente, aumentando a força. Eu estava agachado na beira da estrada, a cabeça enterrada nos joelhos. Uma mão pressionando com força o abdômen, a outra mão fechada em punho, a testa franzida. Estava tudo bem há pouco, agora, por algum motivo, meu abdômen começou a doer inexplicavelmente. No início, era apenas uma pontada leve. Pensei que fosse uma distensão muscular e não me importei muito. Continuei andando em direção à entrada da escola. Quem diria que quanto mais eu andava, mais a dor abdominal aumentava. No final, a dor era tanta que eu mal conseguia respirar, minhas pernas tremiam de dor. Não conseguia dar um passo, só podia apoiar o abdômen e me agachar lentamente. Vendo a dor se aliviar por um momento, cerca de 4 ou 5 minutos depois, a dor desta vez era várias vezes mais forte do que antes. Então, todo o meu corpo voltou a se agachar, agachado no chão. O uivo dos poucos carros que passavam na rua desapareceu gradualmente em meus ouvidos, quando a dor me fez delirar. Eu ouvi vagamente uma voz familiar vindo de cima. Por que você está sentada aqui? Pensei que estava alucinando e fiquei tonto por um momento. Então levantei a cabeça, atordoado. Diante de mim, um par de sapatos pretos de salto alto. Eu franzi a testa, olhando para cima com dificuldade. Minha visão mal alcançou a cintura da mulher. A dor abdominal me deixou tonto, meu corpo amoleceu e caí no chão. Shen, a voz familiar soou novamente em meus ouvidos. Completamente diferente do tom calmo de antes, cheia de ansiedade e preocupação, até a voz tremia visivelmente. Eu acho que devo estar tendo uma alucinação. Como aquela mulher poderia usar ser chamado com esse tom, mas essa alucinação é bem real. Cheguei a alucinar que aquela mulher se estendia a mão e me dava tapinhas no rosto, como se para me despertar. Tremendo, tentei abrir os olhos, mas antes mesmo de abri-los,
Desmaiei completamente, no último segundo em que a alucinação se dissipava, creio ter ouvido algo. Doutor Ju, vem aqui imediatamente, vou acordar. Longe da fria e escura rua, mas em um leito quente e macio, eu estava na cama. Confuso por um momento, onde estou agora? Pensei. De repente, abracei o edredom e me sentei. Meu olhar se deparou com um ambiente totalmente desconhecido. Parecia um quarto, decoração estilo europeu, janela de vidro do chão ao teto. Papel de parede bege, móveis requintados e elegantes, todo o ambiente discreto, porém luxuoso. Em que casa eu estou? Olhando a decoração do quarto, o dono deve ser muito rico. Pensando isso, olhei ao redor, havia duas portas no quarto. Uma fechada, outra aberta, pela porta aberta. Via que era um closet, nas vitrines pendiam fileiras de roupas femininas arrumadas. Então, estou na casa de uma mulher? Essa ideia ainda não se firmou. A porta do quarto foi aberta, instintivamente olhei, uma mulher de meia idade desconhecida. Entrou devagar, ao me ver acordar, seus passos pararam. Em seguida, sorriu gentilmente, senhor, você acordou. Fitei a desconhecida mulher de meia idade, por um momento, e perguntei hesitante. Olá, com licença, quem é a senhora? Ao ouvir isso, a mulher de meia idade imediatamente sorriu e disse, sou a governanta daqui, pode me chamar de Tia Zan. Dizendo isso, Tia Zan pareceu lembrar de algo e continuou. Que memória a minha, quase me esqueci, senhor. Espere um pouco, vou avisar a senhorita. Tia Zan não me deu tempo de reagir. Virou-se e correu para fora do quarto. Cerca de 5 ou 6 minutos depois, ouvi passos do lado de fora do quarto. Eu consigo reconhecer, esses passos não são da senhora Zan. Quando a senhora Zan acabou de sair, ela não fechou a porta. No momento em que percebi os passos e virei a cabeça em direção à porta, Liu Huyan, vestida com um pijama branco marfim, apareceu na porta do quarto. Fiquei paralisado. Olhei para Liu Huyan por um tempo, e então meu cérebro lentamente começou a funcionar. Foi Liu Huyan quem me trouxe para casa ontem à noite. Então aquelas alucinações que eu pensei ter tido antes de desmaiar ontem à noite eram reais. Essa ideia passou pela minha mente um segundo antes, e no segundo seguinte eu a rejeitei sem hesitação. Antes de desmaiar ontem à noite, os sapatos de couro que eu vi eram reais, mas as preocupações que eu ouvi, achem, deve ter sido minha imaginação. Pensando bem, como Liu Huyan poderia se preocupar comigo? Enquanto eu estava pensando em coisas aleatórias, ouvi outros passos entrando no quarto, e então a voz da senhora Zan soou. Mas ela estava falando com Liu Huyan, muito respeitosamente. Senhorita Liu, eu estou voltando à realidade com a aparição da senhora Zan. Só então percebi que Liu Huyan, que estava na porta há pouco, já tinha chegado à beira da cama. Sua aproximação me deixou desconfortável de novo, como de costume. Meus dedos agarraram instintivamente o lençol. Senhorita Liu, o almoço está pronto. Quer que o senhor coma agora? Com a senhora Zan falando novamente. Só então notei que ela tinha um prato na mão, mais do que quando apareceu. Liu Huyan não disse nada. Ela olhou por um momento para os dedos que eu segurava o lençol com força, e então acenou levemente para a senhora Zan. Com a permissão dela, a senhora Zan caminhou até a cama. Primeiro, coloquei o prato na mesinha de cabeceira. Então peguei 2 travesseiros e coloquei na cabeceira da cama. Só então me sentei, mexendo o mingau fumegante. Enquanto falava comigo. Senhorita, o doutor Ju veio ontem à noite e disse que você tem gastroenterite aguda. Ele te deu um soro. Então foi por isso que minha barriga doeu tanto de repente ontem à noite. Com as palavras da senhora Zan, olhei para meu braço. E realmente vi uma marca de agulha no meu braço esquerdo. O doutor Ju sugeriu que você nestes dias só coma alimentos leves. Então eu fiz um mingau para você. Coma um pouco agora. Você ainda tem que tomar remédio depois. Dizendo isso, a senhora Zan colocou a colher cheia de mingau perto dos meus lábios. Olhei para o mingau branco macio, não bebi. Em vez disso, desviei a cabeça e olhei para Liu Huyan, que estava parada ao lado. Em vez de ser educado e dizer, obrigado por ontem à noite, as roupas que usei ontem ainda estão intactas. Assim que terminei de falar, afastei o cobertor e comecei a descer da cama para me vestir. Senhor, você dormiu por tanto tempo. Você não comeu café da manhã nem almoço, está fraco, é melhor comer algo primeiro. É melhor não descer ainda. Tia Zan apressadamente a aconselhou. Eu estou bem. Respondi a tia Zan, procurei meus sapatos no chão e os peguei. Tia Zan ainda queria persuadir, mas Liu Huyan,
que não disse uma palavra desde que entrou na sala. De repente falou, mas foi para tia Zhan. Saia primeiro. Sim, senhorita Liu. Enquanto tia Zhan se levantava, Liu Huyan acrescentou, dê-me o mingau. Tia Zhan apressadamente entregou com as duas mãos. Liu Huyan pegou com uma mão. Quando tia Zhan saiu e fechou a porta do quarto, Liu Huyan olhou para mim. Coma um pouco, mesmo que não tenha apetite. Você ainda tem que comer um pouco. Já de sapatos, me levantei reto. E o que eu disse não tinha nada a ver com o que Liu Huyan disse. Sinto muito, você se incomodou ontem à noite. Liu Huyan fez uma careta. Embora suas palavras não tivessem emoção, sua voz ainda estava calma. Por quê? O mingau não agrada ao seu paladar? Desde que ela e eu nos reencontramos, exceto naquela vez no resort de águas termais. Seu sarcasmo aguçado, eu falava muito poucas palavras. Parece que na maioria das vezes, ela ou não falava comigo, ou as palavras que dizia eram poucas. Pensando bem, esta parece ser a primeira vez que ela me fala com tanto carinho. Desde que nos reencontramos há 4 anos, eu sempre acho isso um pouco estranho. Eu esqueci de dizer a Liu Huyan. Ela ficou em silêncio por um momento, ainda sem responder, e continuou pensando em sua própria linha de pensamento. Eu estou bem agora, eu estou indo. Os cantos dos lábios de Liu Huyan se apertaram um pouco. Eu pude ver vagamente algo de desagrado cintilando em seus olhos. Quando olhei mais de perto, os olhos da mulher já estavam profundos e serenos. Ela estava parada ali elegantemente, olhando calmamente para mim enquanto eu saía. O que você quer comer? Vou pedir para alguém preparar para você. Na minha memória, Liu Huyan raramente era tão paciente quanto hoje. Se fosse antes, ela conseguiria se acalmar e te convencer uma vez, já seria um milagre. Hoje, ela já te convenceu 3 vezes. Meu coração se sentia cada vez mais estranho. Depois de um tempo, respondi a Liu Huyan com a voz muito leve. Obrigado, não precisa. Assim que minhas palavras terminaram, senti claramente que a expressão da mulher ficou fria, e até o ar na sala ficou opressivo. Esperei meio minuto, vendo que Liu Huyan não disse nada. Levantei meu pé, pronto para sair. Assim que dei um passo, Liu Huyan abriu a boca novamente. Já que não tem apetite para comer, então tome o remédio. Enquanto Liu Huyan falava, ela caminhou até a mesinha de cabeceira. Liu Huyan não mencionar isso seria melhor. Ao mencionar, lembrei-me que ainda não paguei o dinheiro que gastei com minha doença ontem. Então, disse apressadamente, senhorita Liu, sinto muito. Eu não me lembrei agora. Você poderia me dizer quanto custou a despesa médica de ontem? Liu Huyan, que estava de costas para mim, ficou rígida por um momento, depois se virou e pousou a tigela. Ela parecia não ter ouvido minhas palavras, e sozinha estendeu a mão, pegou o fone de ouvido e apertou um botão. O telefone foi rapidamente atendido. Pelas palavras de Liu Huyan, posso reconhecer que ela ligou para tia Zhan. Traga um copo d'água. Desligando o telefone, Liu Huyan pegou a bolsa sobre a mesinha de cabeceira e tirou algumas caixas de remédios. Ela baixou a cabeça para olhar uma pequena porção, depois pegou as pílulas. Tia Zhan entrou com a água naquele momento. Liu Huyan pegou a água casualmente e então se virou para mim. Eu não sou bobo. É claro que sei que Liu Huyan quer que eu tome o remédio. O que eu não entendo é, por que Liu Huyan está fazendo isso comigo? Ontem, ela me levou para a casa da rua. Eu posso pensar que ela não pôde me deixar morrer. Mas agora que acordei, e eu disse que queria ir embora, ela não deveria estar feliz e lúcida? Será que ela está?